Seja bem-vindo ao Conversa Paralela, o seu podcast aqui da Brasil Paralelo. Já de antemão, você nem sabe do que se trata o nosso episódio de hoje. Já faça sua inscrição se você ainda não fez. Já ative o sininho para receber as novidades aqui da Brasil Paralelo. Já deixe seu like no vídeo porque eu tenho certeza de que você vai gostar muito. E lembrando de que toda terça-feira, às 20 horas, nós temos podcast novo de Conversa Paralela. Às 8 horas, toda terça-feira, você escuta um papo sobre alguma coisa que vai agregar na sua vida, sem a menor dúvida. E é exatamente o que vai acontecer aqui hoje. Nosso assunto bombástico. Hoje vai pegar fogo, né? Hoje vai pegar fogo, que é traição, o nosso assunto. Traição. Não teria como ser um assunto mais bombástico. E para isso, estou aqui ao lado do meu amado amigo Arthur Morrison. Boa noite a todos. Como que escreve Morrison, Arthur? Morrison, M-O-R-I-S-S-O-N. Agora todo podcast vai me zoar com isso. Boa noite, estamos começando aqui mais um Conversa Paralela. Podcast da Brasil Paralelo, e hoje a gente... Gente, já fala que o Arthur é lindo, porque ele fica super triste quando não falam que ele é belo. Quando não falam que ele é extremamente competente, agradável, maravilhoso. Escrevam aí, lindo, competente, agradável, maravilhoso. Só pra você entender, pra eu dar uma contextualizada, entendeu? É porque todos os podcasts que a gente tava soltando, fica todo mundo, ai, convidado incrível, a Lara é linda! E eu falo, que bacana. Aí eu fico só lendo os comentários, assim, e aí só fica a minha família, assim, né, comentando. Nossa, mas você foi muito bem, meu filho. Vai, continua. Você tá tudo certo. Você tem que falar que o Arthur é lindo, por favor, tá bom? Pronto, virou piada. Estamos aqui assustando o nosso convidado, Dr. Jorge Luiz Rodrigues, meu querido amigo. Muito, muito, muito feliz de poder receber você aqui. Jorge, você é uma pessoa que eu admiro, assim, profundamente. Tem muito a aprender com você e tenho certeza de que todo mundo aqui também. Dr. Jorge Luiz Rodrigues é marido de Thaís Hegman, que está aqui do nosso lado, sendo uma princesa, como ela de fato é. Pai da Clara, pai da Catarina, pai do Francisco. E nas horas vagas, né, como hobby, ele é médico psiquiatra, terapeuta, especialista em amadurecimento, especialista em relacionamentos. O Jorge tem uma longa experiência teórica e uma experiência prática. Ele já passou por vários estudos, vocês vão perceber aqui. E nós hoje vamos falar sobre traição. Seja bem-vindo, Jorge. Obrigado. Eu que agradeço. Grande prazer. É um prazer. Já começou animado, já tá tomando um whiskyzinho aqui. Isso aqui não podia faltar. Falar de traição, a gente tem que, né? Ainda mais goiano, então. Aí você já começa a entrar numa bad, já escuta um modão. Já escuta um modão. Afogar as mágoas, já. Exatamente, já vai afogando as mágoas. Modão Toca aí um que a gente sertanejo já... aí. Isso. Põe um modão aí, bem... Gente, mas sertanejo, ou ele tá falando de traição, ou ele tá falando da superação da traição. Exatamente. É uma coisa impressionante. Exato. Você tá na festa, fingindo que não aconteceu nada e tal, ou então você tá na bad, chorando ali, né? É uma coisa Exatamente. impressionante. Como diria o Rasta, é a música do gado, né? É a música Exato. do gato. É a É música isso do mesmo. gato É isso demais. mesmo. E, Jorge, pra nós começarmos nosso papo, eu separei aqui, porque o professor de português já viu, né? Separei aqui a origem da palavra traição. Porque eu acho que nada como nós conceituarmos as coisas, darmos nome às coisas para nós partirmos do mesmo ponto, né? Pra gente não achar que tá falando a mesma coisa, mas estamos tendo referentes diferentes, né? Achei super interessante. Quando eu descobri que traição vem de traditio, assim como tradição, que significa trans, que é passar para frente, né? É a soma de trans, mais dare, que é dar. Então, você está passando algo para frente. Só que a diferença é que na tradição, você está passando um legado para frente, né? E na traição, você está passando para frente algo que não deveria passar. Né? Então, sua fidelidade, por exemplo, você está compartilhando aquilo que não deveria ser compartilhado, né? O que eu poderia chamar de traição? Traição só existe em relacionamento conjugal ou pode ser com amigo? O que é traição para você, assim? Acho que é bem tudo que você colocou em relação à questão da tradição. A traição, se eu tivesse que escutar, sei lá, pegar um centro, uma essência do que seria traição, seria de alguma maneira você perverter uma coisa que a gente chama de biografia. Todo ser humano, ele é um ente histórico. A gente tá sempre contando uma história. Um ser humano que ele não conta uma história, ele tá completamente perdido. E a traição é exatamente isso. Eu tô contando uma história e eu interrompo essa história deliberadamente. Seja ela qual for. Uma história no emprego, uma história no relacionamento, uma história com valores, uma história na profissão. Seja lá, o que for. Você interrompe essa história, né? Por vontade própria, não por circunstâncias da vida. Essa história ela é interrompida por vontade sua, com a tentativa
E aí é que tá a grande questão, né? Você interrompe essa história, interrompe toda aquilo que você estava contando, mas você gostaria que os resultados continuassem sendo os mesmos. É mais ou menos assim. Eu tô tendo um casamento, né? Tô dentro de um relacionamento, e aí eu traio a minha esposa, ou seja, eu interrompi aquela história ali, né? A história de fidelidade, de entrega, de doação. Mas eu gostaria que os frutos que aquilo gera fossem, de alguma maneira, inutilizados. Fossem, de alguma maneira, colocados para debaixo do tapete. Eu quero continuar com aquela história, mas eu não quero continuar aquela doação sobre aquela história. Isso funciona para qualquer coisa, né? Eu tenho lá o meu caminho de valores. Sei lá, eu acredito na honestidade do homem. E eu continuo sendo honesto. E, de repente, eu tenho ali uma oportunidade de trair a minha honestidade. A traição, de fato, porque quando eu admito que, sei lá, vou roubar um pouco de dinheiro, um maço de dinheiro aqui, um punhado de dinheiro ali, eu vou pegar esse dinheiro, ninguém vai perceber. E o que configura a traição? É eu querer, dentro do meu consciente, eu querer que aquilo seja, de alguma maneira, colocado para debaixo do tapete e continuem os frutos dando como se eu fosse uma pessoa honesta. Sim, sim. Entendeu? Sim. É isso que é quebrar a tradição, entendeu? É exatamente isso. Então, eu queria que a coisa continuasse, mas eu coloco a coisa por debaixo dos panos. Mas quando você fala em traição, é só pra gente contextualizar um pouco pra galera de casa que já tá aí, já imagino que esteja no chat aí, alvoroçada, querendo saber algumas coisas. A gente pensa sempre, eu acho que de uma forma geral, todo mundo pensa sempre no caráter sexual. Sim. Traição é só sexo? Ou, por exemplo, quando você prometeu à sua esposa que ia fazer alguma coisa e você descumpriu com a sua palavra, isso pode ser caracterizado como uma traição ou não? Ou também? Ou existe uma traição de algum outro caráter que seja mais subjetivo assim, sabe? Existe. Tem uma coisa que a gente escuta muito hoje em dia, aquela velha máxima da mentira, já viu? Mentira grande ou pequena é tudo mentira. Cara, isso não é verdade. A gente vive num mundo hierárquico. As coisas têm hierarquia, tem gradação. Então, assim, eu não posso falar que toda traição é igual. A traição num casamento não é igual a traição de uma amizade ou a traição, por exemplo, num namoro. Não é a mesma coisa. Não pode ser a mesma coisa. É uma traição biográfica, né? Uma pessoa que durante 10, 20, 30 anos escreveu uma história de vida e de repente joga tudo aquilo no esgoto porque ele quis. Então, assim, não, a traição não é só sexo. Tem gradações. E é claro que, dependendo da gradação, as consequências daquilo vão ser diferentes, obviamente. Interessante. E Jorge, quando a pessoa se casa, ela, por via de regra, por tradição, né? Porque é uma tradição da nossa cultura, ela promete fidelidade, né? Por via de regra, isso acontece. Até a gente vai falar depois de relacionamentos abertos, essas coisas, para ver como que é a questão da traição nisso. Mas, por via de regra, não é isso que acontece. A pessoa se casa, ela promete fidelidade. Por que isso é importante? Por que é importante que você seja fiel? Por que você não pode simplesmente prometer... Tô fazendo aqui o advogado diabo, né? É claro que eu acredito na fidelidade. Mas fazendo advogado diabo, porque acho Fernando que é uma pergunta pertinente. Ele começou a suar frio nesse momento. Meu Deus. Não existe outra pessoa no mundo. Lindo. Mas, então dentro disso, por que a fidelidade importa, sabe? Assim... Poxa, você pode prometer amor para uma pessoa, entregar amor para ela, ser um bom pai, ser um bom marido na medida do possível, sair e pegar outras pessoas? Por que não? Por que é importante? Então, isso é um ponto polêmico, realmente polêmico. É porque, assim, a fidelidade, ela... Aí a gente poderia voltar lá no banquete de Platão, né? No banquete de Sócrates, na verdade. Platão ele vai contar uma história interessante de que o ser humano, né, para os gregos, na criação, era um ser extremamente poderoso, com 4 braços, 4 pernas, 2 cabeças, né? E aquilo começa, de alguma maneira, a deixar Zeus um pouco preocupado. Ele começa a falar, caramba, esse cara vai vir aqui e vai tomar meu trono. Então Zeus, né, do alto da sua potência, lança um raio e parte o ser humano ao meio, entre homem e mulher. Ele vai dizer assim que quanto mais distante eles estiverem, mais fraco eles serão. Quanto mais próximos eles estiverem, mais forte eles serão. Então, na verdade, essa percepção de que vocês serão um só, para que isso dê fortaleza aos dois, né? Porque entende uma coisa, o ser humano, todos nós temos nossos erros, nossas mazelas, nossas falhas, nossas quedas, enfim, né? E essas falhas, essas mazelas, essas quedas que nós temos, a oportunidade que a gente tem de melhorá-las é exatamente quando a gente é exposto a um outro ser humano ou uma circunstância que me inclina a ter que melhorar aquilo de alguma maneira. O que nos obriga à melhora dentro de um relacionamento é exatamente a fidelidade.
Se não fosse a fidelidade, a obrigação da melhora, a necessidade daquela união não se faria. A fidelidade é como se fosse uma espécie de cimento para essa união voltar. Sabe esse ser humano partido pelo raio, né? O que faz com que eles se unam novamente é exatamente a fidelidade. Tanto que quando há uma traição, há um distanciamento. Sim. Ainda que ainda exista uma relação, há um distanciamento. Sim. Entende? Que vai precisar ser consertado. Toda ali. traição vai gerar um distanciamento. Por menor que seja, você tá tendo um relacionamento, você começa a mentir pra tua esposa. Ainda que não tenha... Aí que você falou das traições meio subjetivas, né? Sim. Ainda que não tenha tido uma traição de fato, sei lá, você teve sexo com outra pessoa, não aconteceu Não isso. ter consumado um ato. Não né? ter consumado um ato. Sei lá, eu sou só bato no chat aqui de um site mexendo com pornografia, alguma coisa do tipo. É claro que isso vai gerar um distanciamento da tua esposa, sabe? Por mais que você ache que não, mas é só um negócio escondido aqui, vai gerar um distanciamento. Porque é uma espécie de traição, ainda que seja muito pequenininha, muito sutil, muito suave, sabe? Então, a fidelidade é esse comprometimento de se unir cada vez mais ao outro. É esse cimento que vai colar os dois. Entende? Ô, Jorge, eu tenho a impressão de que toda vez que chega a esse ponto que o Arthur mencionou, da traição física, eu tenho a impressão, até quero que você me fale dentro da sua experiência no consultório, que é muito vasta, nos seus estudos, eu tenho a impressão de que toda vez que um dos dois chega a trair fisicamente, beijar ou transar com outra pessoa, já houve uma traição anterior, alguma espécie de abandono, assim, ou mutuamente ou por parte do outro. Parece que eu não acho assim, tá tudo bem, nossa, estamos nos amando profundamente, do nada você vira um vagabundo e vai, sabe, assim... É que você não chega do nada e beija uma pessoa na rua. assim... Exato. Eu tô tentando pensar por mim, assim... Mesmo que a gente conheça pessoas, né, interessantes no dia a dia, nunca é um olhar que abriria espaço pra isso, porque eu sei o que tá na minha casa, sabe? Assim, eu sei... Eu tenho a consciência do que eu tenho a perder. Sim, E é muito, né? Mesmo que eu não vá perder a pessoa em si, o meu marido, por exemplo, mas essa conexão me é muito cara, sabe? Então eu fico imaginando que para que esse beijo, essa transa, alguma coisa apareça assim na vida, essa conexão em casa já não tá tão forte. Como é que é isso? É exatamente isso que você falou. Eu me lembro uma vez que eu tava comendo lá em Goiânia a gente chama de pit dog, né? A gente tava comendo um pit dog. Pit dog é um sanduichão na rua, assim, sabe? Gente, X quem não morte. conhece pit dog perdeu a É metade o da famoso vida. podrão. Podrão. Goiânia, a cada esquina tem Não, um. só que A gente chama de pit dog. Goiânia é um povo fino, né? É Goiânia fino. não vai chamar de podrão. É. Não, Pit podrão dog. fino. Não, gente, ai, para. Diferenciado. Pit dog, como dog. se pit dog fosse um negócio assim muito fino, né? É porque Pit botou dog. em inglês, aí pronto. É, exato. Aí já Pôs até um dobrou o inglês valor, e- entendeu? Pronto. Já é gourmet o negócio. Eu já considero dog uma palavra em português, D-O-G-U-I, sabe? É, dog, Com acento, é, dog. pronto. Porque Com você acento não agudo. come o pit dog, você come a experiência. É aquela porra, né? Exato. Mas e E aí? eu tava comendo um pit dog uma vez e um morador de rua, né? Ele chegou e falou assim: eu queria comer alguma coisa. Eu falei, senta aí, vamos comer um sanduíche. Aí eu sentei e comecei a conversar com ele. Daí eu perguntei pra ele sobre estar na rua e tudo mais. E ele falou assim: ninguém tá em casa trabalhando, sabe? Cuidando da esposa, cuidando dos filhos e vai parar na rua. Ninguém, isso não acontece com ninguém, sabe? Então, o processo da traição é exatamente isso. Você não sai de um bom casamento, de um bom relacionamento e cai na traição. Isso não existe. E é aí que entra a grande polêmica, né? Porque como eu trato muito de relacionamentos e muito de traição, né? E o maior problema é sempre a traição. Isso é o que mais ápice do chega pra você. É o que mais chega, disparadamente é o que mais chega. Tanto de homens quanto de mulheres, né? Traição Que é o dentro do que você relacionamento. Depois a gente vai entrar É. nessa seara aí que Exato. vai ficar polêmico, aguardem. Exato. Então, assim, isso chega muito pra mim. E aí as pessoas sempre chegam pra mim questionando: mas porque o meu marido traiu e tudo mais. Eu falo: olha, deixa eu te explicar uma coisa. A traição é sempre culpa de quem trai. Mas o que gerou a traição, o distanciamento que gerou a traição, é sempre culpa dos dois. Sim. Dos dois. Dos dois. É sempre culpa dos dois. Sempre, 100% das vezes. Mas não sei o quê, mas eu era uma boa esposa. Nunca era. Às vezes era uma boa esposa no sentido de intenção. Eu tinha uma intenção de que tá fazendo certo. Mas o problema é esse, que às vezes a gente acha que tá fazendo tudo certo, mas a metodologia que a gente tá aplicando é errada. Exatamente porque a gente foi formado errado.
Eu brinco muito que a gente estuda pra 1001 coisas. Pra vir fazer um podcast, a gente estuda. Pra gente, sei lá, fazer um curso, né? Eu vou cursar direito, medicina, qualquer coisa. Você vai fazer desempenhar qualquer papel, você tem que fazer um cursinho pra aquilo. A gente não estuda pra entrar dentro de um relacionamento. A gente não tem ideia de como é que funciona um relacionamento, como é que funciona um casamento. A gente não sabe. Sim. Sabe? Então, exatamente por isso, a gente entra meio mal formado. E a cultura que a gente tem hoje, a sociedade que a gente tem hoje, pós-revolução sexual, pós-revolução cultural, é uma sociedade com os valores completamente distorcidos, desconstruídos, né? A dialética hegeliana, ela quebrou os nossos conceitos mais básicos de como lidar com as situações familiares, como lidar com as situações de relação um com o outro. E exatamente por isso, as pessoas entram no relacionamento, eu acho que eu tô fazendo certo. E isso é a coisa que eu mais escuto. Quando eu começo a explicar para as esposas ou para os maridos que foram traídos, olha, isso aqui você tá fazendo errado, isso aqui você tá fazendo errado, isso aqui você tá fazendo errado. Você fala assim, mas eu nunca achei que isso fosse errado. Eu sempre achei que eu estava fazendo isso com a melhor das intenções. Pois é, mas tá tudo errado. O que costumam ser esses erros mais comuns, assim? Se a pessoa acha que tá arrasando e, na verdade, ela tá péssima, assim. Quer ver uma coisa que eu adoro falar? Nunca na história da humanidade aconteceu de uma esposa chegar dentro de casa, chegar pro marido e falar, você tá fazendo isso errado, isso errado, isso errado, isso errado. E o marido olhar pra ela e falar assim, você tem toda razão, eu vou melhorar. Isso nunca aconteceu na história, entendeu? Nunca, se alguém, por favor, viu isso acontecer, procure a gente, manda esse testemunho. Porque não acontece, porque não é assim que você lida dentro de um relacionamento. Não é assim que você vai ajustar a cabeça do teu marido, chegando pra ele, você tá errando nisso, 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 nisso. O homem, ele não vai mudar desse jeito. Ele vai mudar, a forma de falar tem que ser diferente, a abordagem tem que ser diferente, os motivos tem que ser outros. É tudo uma questão de forma, não é exatamente o que ela tá falando que tá errado. Não é o que, é como. É o como. É o como. É o como. Aliás, 90% dos erros dentro do relacionamento é o como. Exatamente porque as pessoas não sabem dialogar. As pessoas não sabem conversar uns com os outros. Eles realmente não têm a menor ideia hoje de como dialogar. É aquilo que eu falei da desconstrução hegeliana. As pessoas não sabem como interagir uns com os outros. E por não saber como interagir, acabam falhando nas coisas mais básicas. Sabe? Comenta conosco essa coisa da dialética hegeliana, como que se aplica. Eu sei que é muito complexo, assim, mas só para quem tá ouvindo entender por que você está construindo esse raciocínio. É porque, assim, uma das coisas que eu falo muito sobre a questão da psicologia, né? A psicologia moderna, ela não consegue responder as questões básicas do ser humano por um motivo simples, que é o mesmo motivo da filosofia moderna também não poder responder essas questões. Você imagina, a coisa se inicia ali no século VI, século VII, século VI antes de Cristo ali, Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Principalmente Aristóteles, que é a dialética aristotélica. A busca da verdade, ela era formulada sobre um conceito muito simples. Vamos colocar uma tese, uma antítese e tentar formular uma síntese. A gente vai tentar formar um argumento comum, né? A gente debate aqueles argumentos até chegar numa síntese. E essa síntese era exposta a outra antítese. Né? Ela se tornava uma nova tese, ela é exposta a outra antítese, e assim seguia-se a busca pela verdade. E foi assim durante vários séculos, durante toda a Idade Média, né? Até que a gente chega no período iluminista, né? O Descartes começa a zoar a parada, né? Em 1637, o discurso do método, ele resolve jogar tudo fora, né? Ele literalmente joga todas as verdades absolutas construídas sobre essa dialética fora. Mas vamos começar do zero? Esse negócio aqui acho que não tá legal, vamos começar do nada. E aí começa esse conceito abstrato de verdade, sabe? Que é o berço do relativismo. Que é o berço do relativismo, exatamente. Quem se aproveita disso? O que se aproveita disso é o Kant, né? Em 1800 ele se aproveita disso com o seu discurso moral, de que a moral, na verdade, era algo que tinha que ser debatido, não existia uma moral única, existia aquela que agradava mais a todos, e a todos, quando ele falava assim, era, na verdade, há um pequeno grupo de pessoas que dominava o restante, um pequeno grupo de intelectuais, né? E depois disso, o próprio Hegel, em 1825, quando ele cria a tal da dialética hegeliana. No fundo, ninguém entendia bem o que ele estava falando, né? O Hegel, acho que ninguém nunca entendeu. O Hegel é maluco, né? Tem uma história de um aluno dele uma vez que chegou pro Hegel e falou assim, professor, você deu uma aula assim, assado, semestre passado, você falou isso, 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 o que o senhor quis dizer com isso? Ele falou, cara, não sei. Não tenho ideia do que eu queria falar com isso. Deu uma chapada. É, exato. Tem as músicas do Caetano Veloso que eu acho que você também, acho que ele também não entende. Mas quando você tá falando de todo esse período aí, revolução sexual, essa coisa toda, essa decadência também moral da sociedade, né? Eu acho que não dá pra gente deixar de comentar também da questão da música, por exemplo, né? Exato. A gente recentemente fez uma trilogia, né? Que foi a primeira arte, falando de toda essa questão da música, de como isso influencia também nossos instintos mais primitivos mesmo, né? Você pega agora... Existem várias canções, principalmente também de sertanejo, de funk, né?
E nada contra quem tá assistindo e ouve esses tipos de música, mas são músicas que você pega, às vezes, as letras só falam de traição, só falam de degradação, sabe? Só falam de, hoje eu vou sair pra trair a minha namorada, entendeu? Como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Como é que você enxerga isso? Até que ponto isso as pessoas, sabe, que estão acostumadas com esse círculo, só ouvindo isso, só consumindo esse tipo de conteúdo, que não é só na música também. Sim. Você vai, você liga a TV, são programas falando sobre isso, você segue celebridades, cara, o pessoal jura amor eterno e daqui a um mês tá com outra pessoa, casei de novo. Exato, entendeu? exato. Como se casamento fosse só um negócio, assinei um papelzinho aqui, entendeu? sim. Diante de Deus lá, não deu certo, a gente tava em outra fase. É sempre aquele negócio, a gente não tava se entendendo muito no trabalho, é muita coisa, eu precisava viajar muito, é outra fase, aí resolvemos terminar um casamento. Como é que é isso, cara? Isso aí que eu vou até levantar uma polêmica aqui, né? Porque faz muito sentido isso que você falou. Quando a gente fala sobre a atitude do homem na realidade, né? O homem ele é modulado por 7 faculdades humanas, né? As 7 faculdades é a forma como o homem vai se interagir com a realidade, digamos assim. As 7 faculdades da alma. Aristóteles falava isso, São Tomás de Aquino falava isso, enfim. Então a galera comentando sobre isso. E essa é a estrutura mesma do homem na nossa realidade. De uma forma bem simplista, assim, digamos assim. Eu adoro essa explicação do Jorge. Pode explicar, Jorge. Take your time, sabe? Explicar. É muito boa. Muito fã. Eu sou fã do Jorge. É mais ou menos assim. Você imagina como se o ser humano fosse uma espécie de carruagem. E essa carruagem ela é puxada por 7 cavalos, né? Esses 7 cavalos são exatamente a forma como a gente vai modular a realidade. O cavalo central, né? O cavalo do centro, que é o que puxa mesmo a carruagem, que é o que vai ditar o movimento, a gente chama de vontade. É o que proporciona o ser humano a tomar as atitudes que ele tem que tomar. Do lado dele tem 2 cavalos, um da direita e um da esquerda. O da direita a gente chama de apetite irascível, ou desejo irascível, né? A vontade daquelas coisas difíceis ao homem. Ser justo, ser fiel, né? Ser honrado, ser corajoso, essas coisas árduas. Estudar, ralar, malhar, treinar, sabe? Essas coisas que requerem um esforço humano. Mas que preenchem a alma, né? Exato. Do lado esquerdo, a gente chama de apetite concupiscente. Ou seja, o desejo concupiscente é o desejo daquelas coisas que são prazerosas, boas. Uma cama macia, água quente, sexo fácil, uma comida gostosa, sabe? Um bom uísque, um bom charuto. Essas coisas são gostosas, são apetitosas. É assim. Depois, ainda do lado esquerdo, né? Ainda do lado esquerdo, a gente tem 2 faculdades que a gente chama de senso comum e razão. O senso comum é mais ou menos assim. O mundo entra através da gente, através dos 5 sentidos, né? Tato, olfato, paladar, visão, audição. E esses 5 sentidos, eles são unificados num só. Por exemplo, o uísque, você não fica pensando no cheiro, na cor, no gosto. É tudo de uma vez só dentro de você. Esse tudo de uma vez a gente chama de senso comum. E a razão é o que pega esse senso comum e organiza na sua cabeça em o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, o que é gostoso, o que não é gostoso, o que é salgado, o que é doce. Mais ou menos isso. Essas 2 coisas juntas a gente chama de imaginário. E do lado de lá, do lado direito, né? Os últimos 2 cavalos do lado direito, nós chamamos de intelecto ativo e passivo, e essas 2 intelectos juntos a gente chama de inteligência. Então você imagina uma carruagem puxada por 7 cavalos, né? Esse cavalo do centro, ele é puxado pelos 2 desejos. Se o cavalo que predomina são os desejos concupiscentes, se eu alimento ele como se ele ficasse um cavalo parrudo e musculoso, ou seja, tudo na minha vida é prazer. Quando eu tiver que tomar uma decisão... Ali, né? Exato. Ele tá anabolizado, sabe? Quando eu tiver que tomar uma decisão, na realidade, eu vou escolher pelo meu imaginário. E do lado de cá, quando eu alimento muito o meu irascível, né? Ou seja, eu sou um cara que se esforça pra fazer aquilo que não é gostoso, né? Mas aquilo que é árduo, complicado, difícil, se eu tô tentando assim... Quando eu preciso tomar uma decisão, eu acesso às minhas inteligências. Esse que é o grande problema. Porque, olha o seguinte, nós vivemos numa geração altamente prazerosa. Né? A gente, hoje, um homem de classe média, ele tem mais prazer do que um rei do século XV tinha. Sim. Você tem noção? Então, quer dizer que o nosso concupiscente é um cavalo anabolizado, né? E quando a gente tem que tomar decisões meio que impulsivas, a gente não vai acessar a nossa inteligência, a gente vai acessar nosso imaginário. E o nosso imaginário é isso que você estava descrevendo agora. Exato. O nosso imaginário é as músicas que a gente escuta, os filmes que a gente assiste, as fotos que a gente vê, as reportagens que a gente lê. Esse é o nosso imaginário. Então, assim, fica muito fácil. Tem uma frase que eu escuto muito quando acontece uma traição, né? Da parte do traidor. Ele fala, doutor, eu não sei porque que eu fiz isso, foi burrice. Mas é que foi mesmo. Ele não acessou a inteligência dele para tomar aquela atitude, sabe? Isso que você tá falando é muito incrível, porque eu já comecei a correlacionar com outro assunto,
que é a respeito também da pornografia, né? Que tem tudo a ver também com esse lance do imaginário. esse cavalo aí. Porque, cara, hoje em dia é muito mais fácil você acessar, com um clique, você tá na palma da tua mão ali, você acessa milhões de mulheres ali o tempo todo, com diversas posições, uns malabarismos bizarros, e às vezes as pessoas que olham para aquilo lá direto, né, que constroem um imaginário em cima daquilo, né, principalmente os jovens que já caem na pornografia antes até de ter a sua primeira vez, acha que o sexo, você tem que jogar a mulher pro alto e dar pirueta, porra, pra poder, sabe... Você sabe qual que é a média de idade hoje do primeiro acesso à pornografia? 5 anos de idade. Puta. 5? Eu tinha ouvido 8, eu já tinha achado estapafúrdio. 5 anos. É a média do primeiro acesso à É pornografia. o celular do tio, vem o vídeo do WhatsApp. Assiste aí esse videozinho aí enquanto a gente tá aqui almoçando pra você não incomodar. Aí você deixa a criança com o celular, chega uma mensagem lá no grupo, lá ele abre e começa a assistir. É assim que começa. 5 anos de idade. E aí entra exatamente nisso daí. Hoje, se eu tivesse que falar qual que é o principal motivo para o aumento vertiginoso nas traições matrimoniais hoje, o principal, disparadamente, é a pornografia. Disparadamente. Sem dúvida alguma que é a pornografia. Porque a pornografia, ela funciona como uma espécie de droga. Então, assim, você começa assistindo alguma coisa ali, né? O cara começa com uma mulher pelada ali aos 8, 9, 10 anos de idade. Daqui a pouco ele começa a assistir vídeos. Daqui a pouco ele costuma assistir vídeos mais complexos, mais trash. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Porque vai crescendo. Bizarrices. Já Exato. não sustenta só o sexo casual ali. Aí o cara tem que estar vestido de não sei o quê, a mulher tem que estar vestida de cachorro, tem que ter um anão, entendeu? Exatamente isso. Ele tem um pico de dopamina e a dopamina tem um negócio interessante. Quanto mais rápido ela sobe... do anão. Do anão, ela achou o máximo Aleatório. Ele tem um pico de dopamina e quando a dopamina cai, ela gera uma sensação de depressão. E essa sensação de depressão, ela precisa ser suprida de alguma maneira. Ele vai e usa de novo. É o mesmo processo da droga. É o mesmíssimo processo do uso de drogas ilícitas. Né? O mesmíssimo processo. Então ele começa a consumir cada vez mais. Só que chega um ponto em que ele não consegue mais sustentar aquilo só no virtual. Isso é típico do ser humano. Como eu disse, o ser humano ele é um ente narrativo. Então ele tem que trazer isso pra realidade de alguma maneira. É onde os maridos começam a procurar chat, começam a trocar ideia com profissionais do sexo, sabe assim? Começa esse tipo de coisa. É nessa fase onde ele começa a procurar prostitutas, né? Começa a flertar com outras mulheres do trabalho, né? Ou as mulheres começam a flertar com outros homens do trabalho dela e tudo mais. Começa no trabalho só pra... É o mais comum. É o mais comum. O mais 90%, comum começa no trabalho. 90% é no trabalho. Pois é. No trabalho e no digital. Tem tanta coisa que me passou na cabeça aqui agora, tantas perguntas que eu quero fazer, mas vou tentar formular. Então, a pessoa se entope de pornografia, tá muito fácil. Você falou que é a principal causa da traição. Sim. Aí vou pegar o caso de um homem, ou até o caso de uma mulher. Um chega pro outro, pô, é só um homem, né? É só uma mulher, assim. Não vai fazer aquele malabarismo, aquela coisa toda. Mesmo porque aquilo de confortável não tem nada. Aquilo não deve ser nem bom, sabe? Sim. Mas enfim. Você chegou, olhou pro seu parceiro. E ele é só uma pessoa, sabe? Que provavelmente tem uma barriguinha de chope ali, não tá sarado, não é uma coisa assim, né? Performática e tudo mais. E aí aquilo fica sem graça. Tô tentando pensar dentro desse raciocínio que você tá falando. Sim. E aquilo não serve mais. Né? E a pessoa vai procurar fora. Só que ela procura fora e ela também não acha isso fora, que é a grande questão. Então, essa pessoa não tem como essa pessoa ser feliz, né, Jorge? Não tem. Isso aqui é uma coisa interessante. Você falou sobre essa questão da felicidade. Só antes de eu falar isso, deixa eu fazer só um comentário. Isso aí que você falou que a pessoa não acha. Por que hoje em dia, né, se você pegar um jovem aí de 18 anos de idade, tá acostumado à vida cotidiana do brasileiro médio. Você entrega um bom vinho pra ele, por exemplo, né, ele vai pegar aquele vinho, ele vai experimentar o vinho, ele vai achar ruim. Você fala, cara, mas caramba, é um vinho de 18 anos, né? Um negócio vinho, envelhecido, né? No odre, não sei o quê. Fala, cara, é ruim esse negócio. Você dá um bom uísque pra ele vai provar, vai achar a coisa mais que do mundo. Por quê? Porque ele tá acostumado a tomar Coca-Cola todos os dias, né? E o excesso de sabores ali é óbvio que vai inibir ele de poder aproveitar o que verdadeiramente aquilo tem pra entregar um sabor lento, sabe? Quando você toma um bom vinho, aquilo vai, de alguma maneira, né? Ele vai sedimentando nas suas papilas gustativas, você vai aproveitando ele ao longo da noite. Ele é todo um ritual, né? Quando você vai fumar um charuto, tem todo um ritual, tem toda uma coisa ali, né? A pornografia, ela é exatamente a Coca-Cola
das bebidas, sabe? Porque ela não é aquele sexo que você... É um prazer rápido, né? Isso, exatamente. É extremamente rápido. Fala, cara, eu não tenho tempo pra ficar cortejando minha esposa. Aí fica 2 horas de preliminar, aí vai pra Liga relação... no sei o quê. videozinho ali, bate uma rapidão. 5 minutos, vai ali no banheiro, pronto, resolveu o problema, tô de boa, sabe? É isso. Só que tem um pequeno detalhe. Lembra quando eu falei dos 7 cavalos? Olha que doido isso. Esses 2 apetites, esses 2 desejos, quando eles são satisfeitos, eles entregam sensações diferentes. O desejo concupiscente, quando ele é satisfeito, ele entrega uma sensação eufórica, ou seja, um excesso de dopamina. Uma sensação eufórica, só que dura muito pouco, que é o que a gente chama vulgarmente de prazer. Né? Quando você toma um bom uísque, quando você come uma comida gostosa, eu tô com muita vontade de comer um petit gâteau. Tu vai lá e come aquele petit gâteau, você tá fissurado no doce, você sente uma sensação de prazer imediato. Só que aquilo não perdura, sabe? 1 hora depois, você nem lembra daquela sensação mais. Aquilo literalmente apaga dentro de você. Você entende? Aquilo não perdura. Diferente do irascível. Todas as vezes que a gente consegue satisfazer o desejo irascível, ele não gera uma sensação eufórica. Ele gera uma sensação assim, é gostosinho, sabe? É uma coisa mais serena, só que dura muito tempo. Isso é o que a gente chama de felicidade. Esse é o grande problema. A gente confunde essas duas coisas. Acha que prazer e felicidade é a mesma coisa. E não é. Quando você falou desse prazer momentâneo, só uma pergunta que eu quero te fazer assim rápido. Vai gerar polêmica mesmo. Esse episódio é só pra gerar polêmica mesmo. Já tá aqui, já vamos. Você falou, pô, o cara entra, vai no banheiro, 5 minutos se resolve ali, né? Principalmente os homens, né? Sim. Pois é. Será que principalmente os não, homens? Então isso aí já foge, até já é red pill pra mim, isso aí. Mas vamos entrar nisso aí. Mas, sei lá, o cara que toca uma punheta ali, sei lá, esporadicamente, isso já é considerado traição? Não é traição? Na tua visão, eu não sei se tem alguma coisa... Voltando para aquelas definições de traição que a gente deu, o cara já tá propenso já a escalar isso, ou ele só simplesmente, só quero uma válvula de escape aqui, hoje, sei lá, não tô afim de tocar uma ali. Qual que é? É que assim, se a gente fosse pegar a raiz da coisa, né? A traição seria toda aquilo que eu falei, a quebra daquilo que você deveria estar construindo, né? Sim. E você quer que continue os resultados sendo os mesmos. Os resultados não serão os mesmos. O cara que vai ali e toca uma punheta ali, os resultados já não serão os mesmos. Sabe? Em relação ao relacionamento dele, em relação à disposição dele, a orientação dele no mundo espiritual, a percepção dele de Deus, tudo isso vai ser alterado de alguma maneira. Então, a maneira como ele vê a esposa. Exatamente, a maneira que ele vê a esposa fica deturpada. Então, assim, existe uma traição. É óbvio que não é... A gente não pode falar que isso foi uma traição matrimonial, que Exato. a gente, sabe? Sim. Aquela traição no casamento. Porque tem muita mulher que fala assim, meu marido tá mexendo com pornografia, tá me traindo. Olha, isso não é uma traição. Não é uma traição de fato, sabe? Tecnicamente falando, até por questões canônicas, né? Beijar outra pessoa, por exemplo, não é uma traição de fato ainda. Uma traição que poderia gerar, por exemplo, um processo de nulidade ou uma coisa mais grave, sabe? Mas enfim, é algum grau de traição. Isso aí eu não sabia, não. Pra mim já era um passo além, entendeu? É a mesma coisa do tipo, pô, tu tocou uma punheta pra uma atriz pornô, ou você tá com a coleguinha ali, tipo, sei lá, de trabalho no chat mandando nude. Aí já é uma coisa que eu falo, pô, já é mais grave. Porque já é mais, você já conhece a pessoa, Sim, já é uma exato. coisa mais emocional, você já vê a pessoa, sei lá, todo dia, aquela coisa toda. Exato. Mas acho que dentro disso que o Jorge falou, se a traição é você se afastar do seu propósito, e uma vez que você consuma pornografia desenfreadamente, você está se afastando do seu propósito de entrega pro outro, é claro que é uma traição, né, Jorge? Exato. Assim, não me parece haver dúvida Você sabe qual aqui. que é o grande problema da traição, né? Voltando nisso. Porque você tá negando um propósito, só que você ainda quer que o resultado seja o mesmo, como se você não estivesse fazendo aquilo. É isso que caracteriza mesmo a traição. Por que eu tô falando isso? Porque entende uma coisa, a gente perde poder de ação. A gente já não consegue mais lutar contra aquilo. Você entende? Porque o cara que ele vai lá e, por exemplo, começa a trair a esposa, se ele trava ali e fala, caramba, eu traí minha esposa, eu não posso continuar assim. Aí ele vai buscar ajuda e tudo mais. Aí essa traição, ela tem uma possibilidade de mudança, né? Aí tudo bem. Ele reconstrói aquele propósito. O grande problema da traição é que ele começa a trair a esposa e tenta esconder aquilo. Eu costumo dizer assim que a maioria das pessoas que traem, elas criam uma espécie de outra personalidade. Ele precisa ser outra pessoa, ele precisa negar a si mesmo. Ele precisa negar a própria biografia. Aquilo que eu falei da Então história. Ele tá traindo a si também, né? Isso, é óbvio, é claro. A traição, ela é sempre... Isso aqui é importante que você falou. Por isso que é escondido, né? Exato. A traição, ela não é necessariamente com o outro. Você tá traindo a si mesmo. É sempre a si. Por menor que ela seja, ela vai ser sempre uma traição de si mesmo. Sabe? Uma traição dessa biografia. Red pill pra você que tá aí, hein, Anjo? Eu sei que você tá bugado agora. Eu sei. E aí? E quando você trai a si mesmo, né? Se você trai a si mesmo, para diante daquela traição e fala, caramba, eu fiz errado. Você tem poder de ação sobre aquilo. Agora, você trai a si mesmo e nega isso, a gente chama isso de neurose,
né? Ou seja, você olha para a realidade e não é capaz de declarar aquela realidade. É isso que causa ansiedade, depressão, estresse, burnout, todas essas patologias, transtornos de personalidade, né? Borderline, todos esses transtornos graves de personalidade e de humor são causados por uma coisa que a gente chama de neurose. Eu olho pra realidade e nego ela. Mas ela tá na sua cara, mas eu nego, sabe? Aquele paciente fala assim, você tá traindo a sua esposa. Não, mas não é traição, porque eu amo aquela... Mas como assim? Você ama a sua esposa e ama outra mulher? Amo. Cara, você tá negando a verdade, você entendeu? Você tá tentando perverter isso na sua cabeça, que no fundo, você sabe que é uma mentira. Você tá relativizando. Tá relativizando, perfeito. Você falou um negócio aí que ficou aqui ecoando na minha cabeça, que é como nós deturpamos o conceito de felicidade, né? Sim. A impressão que eu tenho é de que a cultura moderna traz pra nós sempre imagens estáticas. Então você pergunta assim pra pessoa, onde você quer estar quando você tiver 70 anos? Você fala, eu quero estar numa praia com uma margarita na mão, à beira do mar, com um monte de dinheiro na conta. Aí você imagina aquela cena estática e uma risada. Só que, tipo, o que vai acontecer depois disso? Exato. Porque aí você vai tomar 10 margaritas, vai ficar bêbado, vai acordar... Quem tá do seu lado vai acordar com ressaca. O que esse dinheiro na conta? Tá fazendo o quê com esse dinheiro? Tá servindo pra quê? Então, assim, é como se a sensação de felicidade fosse, assim, um jorro de alegria momentâneo. Uma sucessão de jorros de alegrias momentâneos. Perfeito. Tudo no concupiscível, né? Isso. Nada no irascível, que era o que você tava falando. Não tem como isso ser felicidade, né, Jorge? Não tem como. Não tem como. Por tem outro como. lado, e eu tenho certeza que quem tá ouvindo aqui, quem já viveu isso vai entender, quem não viveu só pode imaginar. Quando você tá num relacionamento estável, não tem jorro de alegria desesperado, frenético, porque é aquele negócio. Rotina, né? Rir muito é desespero, né? Rir é bom, Não mas tem rir sexo muito é performático. desespero. Não tem sexo performático, mas é aquele sexo que te preenche. Exato. É aquele sexo que você termina e aí você vai tomar um café, e aí você conversa, e aí você abraça. Então, exato. assim, isso é muito mais próximo, ou é a verdadeira, não sei, felicidade, do que propriamente essa construção mentirosa, né? É mentirosa. É mentirosa. Sem O dúvida próprio alguma que lance é mentirosa. de o pessoal fica falando, caiu na rotina. Pô, mas você precisa de rotina? Não Isso é não? daí, eu não sei qual que é a problemática disso, né? Ou seja, você quer ter uma vida boa e estável, você tem que estar na rotina. Sim. Uma vida fora da rotina é uma vida que Ainda não mais funciona. quando você tem filho, né? Eu tenho uma Exatamente. bebê de 6 meses. Se não tiver rotina, você fica É o louco. caos. É um caos, é um completo caos. Exatamente. O problema é que nessa rotina, e aí eu acho que é importante você falar, porque é aquela traição que precede a traição física, né, Sim. Jorge? O problema é que nessa rotina é muito fácil descuidar. Exato. Então a pessoa, sei lá, a mulher vira uma gestora do lar, vira um Carlão. O Jorge tem esse personagem, vocês vão gostar de conhecer o Carlão. Se você quiser falar do Carlão, dos Enzos aqui. O cara vira um Enzo, a mulher vira um Carlão, a mulher vira gestora do lar. E aí o cara deixa aquela barriga de chope crescer descuidadamente. Tá sempre com bafo, a mulher tá sempre com aquele coque de unicórnio aqui em cima, com o pijama camiseta de político. E aí já na hora do café da manhã, cada um já arruma o seu. E bom dia, boa tarde, boa noite. Já mete o prato assim, né, com má vontade. Sim. E aí o problema a rotina é boa, mas qual é a rotina, né? Exato. Como é que é essa questão da rotina, Não é do toda Carlão, rotina, do né? Enzo? Já conta tudo pra gente. Funciona da seguinte maneira, né? Vamos lá. Homens e mulheres, eles não traem igual e não traem pelo mesmo motivo. Pô, essa A é gente queria justamente a saber minha isso. pergunta. Não é igual. Mas não segura não, vai. Pronto. Toca a ficha. Não, é o toca, seguinte, Jorge, toca. vai. Fala 10 minutos aí. É o seguinte, é claro que o ser humano ele não pode se basear somente no conceito antropológico que eu vou apresentar aqui, por razões óbvias. Nós não somos só um bicho, nós não somos um animal. Só que eu vou apresentar esses conceitos por um motivo muito simples, porque o ser humano moderno é um ser humano desconstruído. Se a gente não tem uma base moral muito bem fundamentada, uma base religiosa bem fundamentada, a gente vai ficar à mercê desses conceitos mais primitivos possíveis. Ou seja, a gente vai ser menos homem, mais bicho, exatamente. Então, assim, é por isso que esses conceitos que eu vou expor aqui agora, como, novamente, eles não são únicos, não é só isso, ser humano. Mas, na sociedade que a gente vive, é predominantemente isso. Sim. É assim, o ser humano, ele tem um conceito na cabeça dele, né? Que é como se a gente chama isso de VSM, o Conrado gosta de falar isso, né? Eu comento muito sobre essa questão também. Valor social de mercado. Sexual. Sexual de mercado. É mais ou menos assim. O que uma mulher busca no homem, né? A mulher tá buscando N coisas, mas assim, do ponto de vista antropológico mais baixo, né, de forma mais simplista, ela tá buscando um homem que seja capaz de prover, um homem que seja inteligente e habilidoso, um homem que seja maduro e um homem que seja bonito, forte. Pronto. E o que o homem tá buscando na mulher, né? Forma bem baixa, novamente. Ele tá buscando uma mulher que seja madura, ok? Uma mulher que seja bonita, bela,
né? Formosa, gostosa. Bunda e peito. Pronto, Bunda e resumidamente, bunda e peito, né? Mas ele não tá buscando uma mulher que seja de fato inteligente, habilidosa, que ganhe muito dinheiro, que seja bem formada. Apesar de muitos dizerem que sim, e tem muita gente que vai falar assim, mas eu queria um assim, eu olho isso sim. Cara, honestamente falando, no fundo não é isso que vai chamar sua atenção, sabe? Sim. Pode ser que seja um bônus, mas não é aquilo que o cara tá procurando. Mas a mulher tá procurando isso. Mas a mulher tá procurando. É. Isso faz com que, do ponto de vista antropológico, faça com que o homem, ele tenha na cabeça dele que ele tem que ser um pouco mais do que ela. Ele tem que ter um valor sexual um pouco maior do que o dela. Isso é natural. E todas as vezes que ele se sente inferiorizado, por menos que seja, ele vai se sentir um pouco abaixo dela, ele começa a se sentir inseguro. E a insegurança ela é natural a todo homem. Todo homem vai se sentir seguro em algum momento. O que acontece? Quando ele se sente abaixo dela, ou seja, o valor dele tá menor do que o dela, a minha esposa, além de bonita e madura, ela também ganha mais dinheiro do que eu. Ela trabalha mais do que eu, ela é mais inteligente do que eu, ela manda na casa, ela que faz tudo. O que acontece? Ela começa a ser a mãe dele, né? Ela se coloca nessa posição alta. E aí que eu falo dos erros de comportamento, né? Que ela acha que tá tudo bem. Não, eu tô fazendo minha parte, eu tô cuidando da casa, ele não faz, eu vou lá e faço. Só que esse é um problema grave, porque ele se coloca nessa posição inferior e inseguro, quanto mais inseguro, mais violento ele começa a se tornar. É aquele cara que começa a falar alto na discussão, ele começa a bater porta, ele começa a bater nos pratos, sabe? Na hora que começa a discutir, pra ele levanta pra compensar. compensar esse desnível, exatamente pra compensar esse desnível. E aí, uma das formas... Alguns, de fato, chegam nas vias mesmo, né? O cara acaba agredindo a mulher, isso pode acontecer. Mas existe uma forma de violência masculina muito comum, que é exatamente a traição. A traição é uma forma de diminuir a dignidade da mulher. Sim. Do homem falar, eu posso, eu consigo fazer, tipo... Exatamente. Eu sou bonito, eu sou foda, não sei... Na maioria das vezes, o homem, quando trai, geralmente é uma mulher... Desculpa o termo, né? Menor do que a esposa dele. Ou seja, menos inteligente, menos poderosa, menos bonita. VSM, menos... né? O VSM é menor. Geralmente é assim. 99% das vezes é sempre uma mulher... Não é assim, aquele mulherão. E o cara só fez pela aventura. É só isso. Isso é um ponto importante pra gente diferenciar o homem da mulher no processo de traição. O homem, quando trai, ele dificilmente trai pra ir embora. Geralmente o homem trai pra ficar. É claro que depois, com uma questão de construção de afeto e tudo mais, alguns acabam indo embora com a amante e tudo mais. Mas geralmente ele trai pra ficar. Sim. Ele trai pra se divertir e volta. É cômodo pra ele, é confortável. A mulher não. É uma válvula de escape pro homem. A mulher não. A mulher trai por outros motivos. A mulher, pensando nesse desnível, quando que ela vai trair? Quando ela achar alguém que é melhor do que o dela. Ela trai no sentido de que eu preciso ser protegida, né? A mulher tem essa necessidade natural... Novamente, antropológica. Jorge, você tá transformando o homem num bicho. Não tô transformando o homem num bicho. A gente tem essa natureza meio animal mesmo, né? É óbvio, mas a gente não é só isso. Mas, mais uma vez, na sociedade matura como a nossa, isso acaba predominando. Então, a mulher, ela tem esse senso natural de querer ser protegida. Por que é que toda mulher tem um fetiche por homens de farda? Porque a mulher, simbolicamente, ela quer ser protegida. E o homem de farda, ele carrega em si um símbolo de proteção. É por isso que tem esse fetiche por farda. É tudo subjetivo, mas... É simbólico. Sim. Simbólico. Sim. Então, assim, o que acontece? Essa mulher, ela tá procurando um homem que seja capaz de proteger ela. Quando ela encontra um homem maior do que ela, quando ela chega a trair, e ela vai trair porque ela não tem esses princípios morais, religiosos, entre outras coisas... Quando ela chega a trair, dificilmente ela volta. E aí você vê uns casos, teve um caso recente, né? Eu não lembro o nome da mulher, não lembro também o nome do cantor, mas era uma família, tinham 3 filhos, e aí, tipo, simplesmente um cantor famoso aí chegou, assim, deu um fio-fio pra mulher lá, e porque o cara tinha rios de dinheiro, tinha aquela vida vida de Hollywood, né? Tipo, o iate, não sei o quê. E, pô, não que o marido dela não tivesse provendo ali em casa, sim. entendeu? Que ele podia ser um bom... Eu não conheço o cara, entendeu? Melhor. Mas ela viu ali uma oportunidade de, porra, agora eu vou viver uma aventura, mas eu vou me sentir... sei lá, mais mulher, talvez. Eu não sei o que se passa na cabeça da pessoa. Sabe? Mas ela simplesmente abandonou os 3 filhos e foi ficar com o cara. Exato. Entendeu? Isso aí é uma coisa interessante, porque a pornografia, ela pinta uma imagem engraçada pra gente daquela mulher que é casada e não sei o que, e trai o marido com o pedreiro da casa, com o jardineiro da casa. A pornografia entrega essas imagens pra gente. O cara vai entregar uma pizza. Isso é o 0,001%. Isso é muito raro de acontecer. 99% das vezes a mulher só chega a trair mesmo quando ela encontra alguém melhor. É por isso que a traição feminina ela é menos comum do que a masculina.
mas ela vem aumentando muito. Mas ela é... Agora, uma outra pergunta. Ela é mais dolorosa? Ela é muito mais. Ela é muito mais. No sentido de que a traição masculina, geralmente o homem que trai, principalmente o homem que é a primeira, segunda vez que tá traindo, ele quer voltar, ele não quer ir, sabe? Sim. A mulher, quando ela trai, ainda que seja a primeira vez, ela quer ir embora. Ela já tá mais emocionalmente... Ela já tá pronta pra ir, sabe? Ela já tá pronta pra ir, ela já tá totalmente entregue. A mulher, quando ela chega a trair, ela tá pronta. Sabe, ela não quer voltar mesmo. É muito difícil de a gente fazer. A reconstrução matrimonial, quando é a mulher que trai, é muito mais complicado. Isso quando a gente fala, porque fica parecendo... Eu acredito que não pro pessoal que tá no chat aqui, porque é um pessoal, né, que já conhece a Brasil Paralelo, que já costuma acessar o nosso conteúdo e tal, né? Um pessoal que já tem uma outra forma de enxergar o mundo. Mas quando a gente olha, de repente, pro que você tá falando... Pô, tem uns caras que vão falar, pô, esse puta cara machista aí falando esse tipo de coisa, né? Porque, ai, que absurdo que a mulher faz isso e tal. Não, são constatações. A gente pode negar a realidade ou reconhecer a realidade. Ah, mas eu conheço um caso diferente. É claro, nós estamos falando de aspectos genéricos não, mas aqui. Isso eu não, queria acho que quem tá ouvindo não é bobo assim. Não, Não é sim, possível. mas era uma questão de explicar que tipo, não se trata de machismo, não, de não tipo, mesmo. A mulher é tal, ou sei lá, a mulher é mais perversa nesse sentido do que o homem. Então, como se fosse um coitadismo dos homens. Coitadinho, ele só saiu e só deu uma trepada. Se eles traem muito Exato. mais, Não, como que dá pra sim. chamar de coitado? Foi mal, não dá pra defender. Não, mas é uma Coitado. coisa que eu acho que vale a pena a gente, Sim. sabe, destrinchar, falar disso, que não é você não tá falando que, é coitado do homem porque pra ele quer voltar pra família, foi só uma culpa da mulher que ela não fez alguma coisa em casa. Olha pra você ver como é que é um senso simbólico, né? A galera vai trazer pra esse lado do machismo se não entender essa percepção simbólica da coisa. O homem, ele por instinto, por simbólica, né? Por certos símbolos que tem dentro dele, culturalmente falando, desde sempre é assim, ele tem essa necessidade de prover e proteger a casa, né? E a mulher é aquela que é provida e protegida. Isso é simbólico. Ah, mas eu não concordo, eu trabalho, eu que provenho a casa. Tá, eu não tô te falando disso. Tô falando assim que é um senso feminino e um senso masculino, sabe? Aquele negócio, por que homens são de Marte e mulheres são de Vênus? É que Vênus era a deusa da beleza, Marte era o deus da guerra, né? Áries, né? Que é aquele que sai, que luta, que guerreia, que traz a proteção pra casa e traz o provento pra casa. E Afrodite era aquela que esperava, né? Áries voltar, não sei o que, na sua concha, aquela coisa toda. Enfim, o mito grego. Por que eu tô falando isso pra você? Porque quando que o homem, ele trai? Por isso que eu falei da mulher menor, né? O homem, ele trai quando ele se sente capaz de cuidar daquela mulher. É o chefe que trai com a secretária, é o juiz que trai com a assessora, o deputado que trai com a assessora, é o dono da empresa que trai com a funcionária dele. É sempre assim. É sempre uma mulher que ele vai poder cuidar dela. Você entende? Por que eu tô falando isso? Porque a gente vive uma sociedade em que as mulheres, elas foram criadas e ensinadas a nunca depender de homem, a se impor, sabe? A lutar, a bater de frente. Eu não tô falando que não tem que fazer isso, sabe? De fato, as mulheres precisam mesmo. E presta atenção, 99,9% delas foram obrigadas a isso. Obrigadas. Você entende? O homem, geralmente, a perversão do símbolo masculino é uma escolha do homem. O homem se tornar um homem fraco, geralmente é uma escolha. Isso aí foi fruto da Revolução Cultural. Se tornar um Enzo. Se tornar o Enzo, que eu falo. Isso é uma escolha. O homem imaturo é uma escolha. A mulher Carlão, que eu falo que é essa mulher empoderada, essa mulher que quer bater de frente, essa mulher empoderada, geralmente ela é obrigada a ela, sabe? Isso aqui é um dado interessante. Só que o que as pessoas não entendem é que essa mulher empoderada é exatamente a mulher que proporciona, do ponto de vista antropológico, de novo, deixa muito claro, eu tô generalizando, óbvio que eu estou generalizando. É tudo da simbólica, né? Um tá roubando o símbolo do outro, né? Isso, exatamente. Tá invertendo os papéis. Essa mulher Carlão proporciona essas traições. E já pra deixar claro, pessoal do chat, se você se chama Enzo, a gente não tá falando de você especificamente. Não, gente, não vem com quarta camada, não. Que eu chamo Enzo, eu chamo Carlão. Você sabe que eu chamo a mulher imatura de Valentina e o homem imaturo de Enzo. Justo. Teve uma moça esses dias, né, no Instagram, que me mandou mensagem, me esculhambando no Instagram, não sei o que. Eu falei, mas o que aconteceu, minha tia? Eu falei, mas calma, né? E ela tava muito brava, ela tava irada. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, é porque o meu filho se chama Enzo e a minha filha se chama Valentina. Eu falei, sinto muito. E você se chama Carlão? Aí acabou a família. Eu falei, são símbolos que eu utilizei. É coisa de médica, a gente coloca um diagnóstico pra ficar mais fácil das pessoas se enquadrarem, sabe? Ô, Jorge, e uma coisa que eu tô aqui pensando, você tá falando dessa inversão de papéis, e é tão engraçado porque às vezes a gente acha que então, para que seja uma configuração
simbolicamente perfeita, a mulher necessariamente tem que ganhar menos que o homem e necessariamente tem que ser uma princesa frágil que cuida do lar e o cara tem que ser aquele cara. E isso não é verdade, não é isso que você tá falando. Então, por exemplo, eu tô aqui pensando, uma mulher que ganha mais que o homem não necessariamente significa que ela não queira ser cuidada. Não. E olha que coisa maravilhosa. A mulher ganha 10 vezes mais que o homem, por exemplo, né? Numa construção aqui que foge a esse cenário que pode parecer o ideal, mas que não é. Mas quando ela chega em casa, o cara é grande. Ele pode ter 1,5 m de altura, mas ele é grande. Ele tá ali pra recebê-la e ser o cuidador dela. Ele quer cuidar dela. Nossa, que orgulho de você, que felicidade por você estar alcançando isso tudo. Mas ele ainda se coloca como uma pessoa que é capaz de prover algo que ela sozinha não vai ser capaz de prover. Então ela vai buscar aquele refúgio nele, né? Exato. Então essa configuração pode funcionar ainda que nesses moldes modernos de mulheres que trabalham, que saem. Então significa que a mulher tem que ser dona de casa e provedora. Como é que é isso? Perfeito. E sei que você falou um negócio interessante, porque as pessoas quando me escutam falando disso, falam assim, então agora eu tenho que ganhar menos que o meu marido. Vou ter que me inferiorizar agora. Não é isso que eu tô falando. Mas assim, quando a mulher se coloca nesse papel mais feminino da coisa, é assim, você chega em casa, ao invés de você abrir aquele pote de bolacha, aquele pote de palmito que tá super duro, você chega pra mim, meu bem, abre esse pote pra mim, você é muito mais forte do que eu. Cara, isso é suficiente pro cara ganhar o dia dele, você entende? Cara, pra ele ganhar o dia dele, é sério. O ser humano é muito e louco. pode ser o homem mais maduro que for. Pode ser o cara mais maduro que for. Pode ser um cara assim que tem uma vivência espiritual boa, um cara que tem uma vivência moral boa, tudo mais. Cara, se a mulher dele chega assim e fala, meu bem, pega aquele negócio lá em cima lá pra mim, que você é mais alto do que eu, não sei o que assim. E o cara, ele se sente o super-homem. Aí ele vai lá e pega aquele negócio se achando, ele já se engana. Isso é suficiente pra estabilizar o homem. Ou então vai tomar uma decisão grande, pergunta a opinião. Pronto. Sabe, eu quero, o que você acha? Sua opinião pra mim. Eu tô te vendo, né? Eu vou contar um episódio que ilustra bem isso que eu tô falando, pra vocês entenderem como é que a mulher ela não tem que ser coisa, porque isso é um conceito que a gente chama de submissão errado. A submissão ela não é omissão, viu? O que é a omissão? A omissão é abaixar a cabeça isso tipo, é omissão. sim, senhor. E falar sim, senhor. Esse sim, senhor, isso é errado. Isso é completamente errado. Isso vai destruir com a tua família. Não é assim que você tem que fazer. Vou dar um exemplo de o que é submissão de fato. Essa tava com a minha esposa e ela falou assim, vamos viajar no final de semana e tudo. Falei, tá bom, ok, vamos viajar no final de semana. Falei pra ela, meu bem, não vai dar pra gente viajar. Por quê? Não, é porque tem um monte de trabalho pra fazer, tem um monte de coisa pra fazer e tal, tem coisa pra revisar, tem livro pra escrever, tem que estudar não sei o quê, tem que atender paciente, não vai dar pra viajar no final de semana. Ela falou, tá bom. Se ela para nesse tá bom, é omissão. Ela sabia que era necessário pra nossa família, ela já tinha enxergado que eu tava sobrecarregado, que eu tava precisando descansar. A mulher tem essas coisas, né? Ela enxerga além. Isso é típico da mulher também. Então assim, ela já tinha percebido e ela falou, tá bom. E esperou um pouquinho. Aí naquele mesmo dia ela veio, né? Mais tarde um pouco, veio, trouxe um lanchinho, deu um beijinho, fez um carinho e foi embora. Eu fiquei olhando, falei, tá bom, né? Eu tô olhando pra ela aqui, ó. Ali, ó. Eu queria que vocês estivessem vendo a carinha de estratégia. Do grego, estratégia. Estratégia, exatamente. Eu falei, né? Tá bom. Aí terminei de atender meus pacientes e tudo, ela chegou, falou, vamos jantar? Vamos. Aí preparou aquele jantar, uma mesa posta. Tá, isso é inteligente. Nossa, eu queria muito viajar. Aí eu falei, eu tenho tanto a aprender com vocês. Aí eu fiquei assim, né? Aí tá bom. Aí terminou aquele jantar, foi lá pro quarto, pôs aquela lingerie, não sei o quê. Não sei o quê, reticência. Reticências, 3 pontinhos. Falei, caraca. Aí depois daquilo você tá lá de boa, ela vem, carinhosamente, deita no meu peito e fala assim, amor, você pensou... Olha aquela pergunta. Você pensou sobre aquela história do final de semana? Olha isso. Isso é submissão feminina. Ela já tinha me ganhado. Você já tá entregue ali. Já era. Eu já tinha perdido essa batalha. Como é que é, Thaís? Podia pedir qualquer coisa. Podia pedir qualquer coisa. Se as mulheres entendessem isso, cara, 90% dos casamentos estavam salvos. Sério. Se a gente tirar um pouquinho dessa venda, é machismo, não sei o quê. Tira só um pouquinho, 1 segundo dessa venda e escuta o que eu tô falando. Sério, isso resolve o seu casamento. Porque eu imagino que tenham mulheres que estão nos ouvindo agora e vão falar, mas eu tenho que fingir, eu tenho que encenar. Isso. Porque fica... Pô, eu consigo abrir um pote de palmito sozinho. Eu sei, criatura, mas não é sobre abrir ou não o pote de palmito, Perfeito. Entendeu? As pessoas têm um conceito muito errado, né? Essa perda da moralidade faz a gente criar conceitos que não existem na nossa cabeça. Um deles é, por exemplo, se eu estou fingindo, eu não estou sendo sincero, não é verdade. Uma pessoa que ela não age com aquela sinceridade, aquilo não tá no peito dela, mas ela tá fazendo, isso é um ato de amor. Isso é um ato de amor.
né? A gente deu exemplo, eu e a Lara, a gente conhece um padre muito amigo, nosso padre Luiz Henrique. Ele tava contando pra gente a história de um santo da Igreja Católica, né? Que ele chamava São Francisco de Sales. Ele era muito irado, ele era colérico, bravo, irritado com as coisas. Só que as pessoas conversavam com ele e ele era o homem mais doce do mundo, mais gentil, mais carinhoso, mais... E as pessoas até falavam, nossa, que cara doce, né? Só que as pessoas olhavam embaixo da mesa dele. Depois que ele morreu. Depois que ele morreu, as pessoas olharam embaixo da mesa dele, tinha a marca das unhas dele, assim, ó, que ele passava debaixo da mesa e rasgava a mesa por baixo, de raiva. Só que ele não deixava transparecer. Você fala assim, ele tava sendo falso? Não, é um ato de amor. Você entende? Porque aquilo que tá dentro do meu peito não necessariamente tem que sair. Aquilo que tá dentro do meu peito não tem que sair, isso não é fingimento. E as pessoas estão com isso hoje, né? Mas eu sou muito sincera. Isso. Porque eu falo tudo na cara. Isso não Tá é errado, sinceridade. então. Tá É que você tá errado. próximo de um bicho que faz aquilo Isso que não primeiro é te vem. virtude. Isso não é uma virtude. Não é virtude. Não tem é. filtro nenhum, né? Essa sinceridade suicida, essa não é uma virtude em hipótese alguma, sabe? O ato de virtude é exatamente você fazer... Aí, no caso da minha esposa, né? Ela chega pra mim, ela deixa eu pensar que eu sou o cara, que não sei o quê, que, né? Que... Você que pensou na viagem, Não, né? depois eu falei ela exatamente deixou isso. você pensar na viagem. Eu falei, meu bem, pensando bem, eu cheguei à conclusão, eu ainda respondi assim. Eu respondi assim. Incrível. Mas assim, amor, eu Palmas, pensei ó. melhor. Palmas. Exatamente. Eu falei, eu pensei melhor e eu vou te falar uma coisa. Eu acho que você tem razão. Acho que é melhor a gente viajar mesmo. Ela, que bom. Ela foi dar um beijinho e foi pro banheiro. Ok, ela foi pro banheiro, eu falei assim... Me enganou. Naquela hora eu me dei conta. Mas assim, a gente vai cair 100% das vezes. 100% das vezes. Sabe? Olha. O ato de amor é exatamente você... Pra gerar essa paz maior, você vai utilizar esses métodos, né? São métodos errados? É óbvio que não. É óbvio que não, São sabe? provas de amor. Contornou, ela foi devagar, ela foi abraçando a coisa, ela foi... Sabe, esse processo de harmonia e de causar essa sintonia é próprio da mulher. Jorge, você fala uma coisa que eu acho muito interessante. Vai ser red pill para 95% das pessoas que estão aqui. Foi para mim. Que é o seguinte. Amor, por definição, é amor ao outro. Né? Então, por definição, o próprio conceito de amor próprio seria algo deturpado. Vou Exato. construir um raciocínio aqui e te jogo pra você desenvolver assim, os tantos que você quiser, porque é muito legal. Então, por definição, amor é amor ao outro. Quando eu superponho essa minha necessidade imediata, falar, nós vamos viajar sim, por que nós não vamos? Mas você nunca me escuta. E aí você tá voltando tudo pra você, você tá na quarta camada. Sim. Aliás, nós temos que fazer um podcast sobre as camadas da personalidade aqui, né? Então, a Muita partir gente do momento, pedindo. muita gente pedindo, é muito bacana. Pode chamar. Então, você tá lá, pode falar, Arthur. Não, é só pra avisar, quem Pode quer chamar. saber também desse assunto, a gente já tem um programa que é o Insight BP. Sensacional. Foi o primeiro que a gente lançou sobre as 12 camadas da Ficou muito personalidade. foi. Né, que é uma teoria do professor Ló de Carvalho. Então, quem quiser assistir, já tá no nosso canal aí, é só procurar Insight BP, as 12 camadas da personalidade. Vitor Lúcio que Mas apresentou. vale a pena, exatamente, o Vitor Lúcio, nosso colega aqui de equipe também. Mas vale a pena a gente chamar também, né? Pra poder fazer um podcast nosso só sobre as 12 camadas. São 2 pedidos que a gente recebe muito: 12 regras pra vida e as 12 camadas da Exatamente. personalidade. E aí, mas então, por definição, amor é amor ao outro. Então, e aí é tão engraçado que foi uma coisa que eu aprendi, com 32 anos a gente aprende todo dia, né? Que amor é ação, né? Muitas vezes a gente fala assim, a gente acha que amor é um sentimento, tipo, Sim. alegria, dor, tristeza, amor, como se amor fosse um sentimento. Mas se eu não coloco isso em ação, isso não é amor. E a partir do momento em que eu penso no meu marido e eu penso por que ele não tá querendo viajar? Não é porque ele não me ama, não é isso. É porque ele tá assoberbado, ele tá cansado. Mas será que a gente não pode achar uma terceira alternativa? E aí eu começo a me tirar do centro, olhar pra ele e fazer por ele. É impressionante como mora uma estabilidade enorme aí. Quando você faz pelo outro, você tá sempre sólido. Quando você faz por si, como nós somos profundamente lábeis, né? A gente tá sempre Sim, muito, sim. muito... como é que chama isso aqui, gente? Inconstante. E a constância de fazer pro outro é uma constância perfeitamente possível. Mesmo Sim. que o outro seja uma pessoa inconstante, o meu ato de fazer por ele é um ato constante. Então, isso aí que você tá falando que tá, isso aí. Pensar no outro, pensou em você, fez de um jeito que todo mundo saiu bem no final. Isso é um ato de amor, mas dá trabalho. Dá trabalho. Então, amor, podemos concluir que amor dá trabalho, Dá Jorge. muito. Amor dá muito trabalho. Amor Mas dá muito é trabalho. por isso que é irascível. Tá tudo Exato. explicado. Você sabe, esse negócio sobre o amor é uma coisa interessante, porque do ponto de vista simbólico,
quando a gente pensa o número 1 é o símbolo da unidade, obviamente, né? Por razões óbvias. O número 2 é o símbolo da dualidade, mas no sentido de oposição, né? Yin e yang, quente e frio, positivo e negativo. É sempre assim. Sempre que o 2 ele vem em exposição, ele sempre simboliza duas coisas que estão em oposição à outra, né? Masculino e feminino, então, estão em oposição um no outro. Então, esse masculino e feminino, ele não pode ser um, porque ele é o símbolo dessa oposição, dessa dualidade. Homem e mulher nunca serão um, a não ser que a gente coloque uma terceira pessoa aqui no meio. Isso aqui é um negócio interessante. Essa terceira pessoa, o 3, ele tem essa simbólica, né? Quando nós unimos o 3 ele se torna um só. É aquela simbólica do Deus divino, né? Pai, Filho e Espírito Santo. É por isso que ele se torna um só. Essa unidade, né? Do ponto de vista simbólico, todo o 3 ele pode se tornar um. Qual que é que falta? Qual que é essa terceira pessoa? É o que a gente chama de amor. O amor é a terceira pessoa. É necessário o amante, o amado e o amor. O amor, então, é a disposição reta do homem de se entregar ao outro por ele, não por você mesmo. Por quem ele é, sabe? Presta atenção. Olha o tanto que é interessante isso aqui. O amor, ele age em qualquer circunstância, com exceção de uma, o egoísmo. Quando você está olhando demais para si mesmo, quando você olha só para você, né? Quando você olha só para o seu íntimo, digamos assim, o amor ele não consegue agir ali. Ele consegue coexistir com a gula, com a luxúria, com a inveja. Ele consegue coexistir com a preguiça. Mas o amor ele não consegue coexistir com essa soberba, com esse egoísmo. Sabe? Com esse homem que olha demais pra si. Ah, Jorge, mas não tem aquele papo do amor próprio? Não tem aquele papo assim de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Então assim, eu tenho que me amar primeiro e depois amar o outro, não é assim? É porque essa tradução tá meio errada, sabe? É porque, na verdade, é amar ao próximo como a ti mesmo já foi dado o amor. Só pra vocês entenderem isso, né? Respiro total. O grego, né? Onde foi escrito isso, né? O Baramaico e o grego, onde foram escritos esses textos, eles não suportam a palavra amor pra si mesmo, porque amor e caridade, caritas, né? É a mesma coisa. Então, assim, o amor ele não pode ser flexionado pra mim mesmo. Você não pode voltar o amor para si. Não existe isso, nem do ponto de vista linguístico. Não existe isso. Sabe? Então, amar ao próximo como a ti mesmo já foi dado o amor. Você entende? Então, o amor ele tem sempre um vetor apontando para o lado de fora. Ele nunca é para dentro. E quando você fala de amor, eu só queria entrar numa seara aí, porque a gente sempre fala de amar é perdoar, né? E aí, esse ponto eu acho que também gera uma polêmica, também gera debates aí, porque... Até que ponto, né, eu devo perdoar alguém? Como é que funciona essa questão da traição com isso? Pô, a gente pensa, sei lá, num casamento, né, cristão, na igreja e tal, né? E a gente vê, inclusive, tem vários influencers também que falam isso na internet, no Instagram e tal. E aí sempre tem aquelas perguntas, parece até umas perguntas meio quarta camada, assim, mas eu acho que é importante a gente perguntar também, saber, né? Falar, e se seu marido te trair? Sim. Sei lá, ou se sua esposa te trair, você vai perdoar? E aí tem aquelas respostas assim, tipo, ai, claro que sim, porque nós somos um só, porque nos casamos. Como é que funciona isso? É tão simples, que fica parecendo uma banalidade às vezes, entendeu? E como é que funciona essa questão do perdão? E para complementar a pergunta do Arthur, para tornar a coisa ainda mais difícil, nós sabemos que socialmente a traição é vista de uma maneira muito pejorativa. Sim. Então o cara é o corno, o cara é o chifrudo, a mulher é a puta, é a rodada, ou então a mulher é a chifruda. Esses são sempre nomes muito pejorativos e que humilham muito a pessoa. Sim. Principalmente o homem. A mulher ainda tem uma aura, assim, dependendo do meio no qual ela vive, né? Ela ainda tem uma aura mais santa, assim, sabe? Ela foi traída, coitada. O cara é sempre o corno, o chifrudo, assim, tem sempre uma humilhação muito grande. Mas a mulher também Sim. passa por muita humilhação. Principalmente hoje, em que os papéis assim, estão muito iguais e tal. Então, a gente tem muito isso. Então, considerando-se isso, né? De que amor é esse amor incondicional e se o outro pisar na bola, teoricamente o amor deve suplantar e curar isso. Mas nessa sociedade, Jorge, como que é essa questão do perdão? Presta atenção. Isso aqui é interessante. Eu vou falar uma frase meio polêmica e depois eu vou construir pra vocês entenderem o que eu tô falando. Mas toda traição, ela encerra o casamento. Ou a relação que tá tendo. O namoro, o casamento, o noivado, qualquer que seja a relação, teve a traição, acabou. O casamento acaba ali. Porque foi a palavra dada que foi desfeita. Sabe? A palavra dada que foi desfeita. Independentemente se vai continuar a relação? Independente. Acabou ali naquele exato momento. Se as pessoas entendessem isso, eles entenderiam que não existe simplesmente um perdão.
Perdoar uma traição não resolve nada. Perdoar a traição, na verdade, é o primeiro passo. Você fala assim, beleza, o que é perdoar a traição? Eu vou tentar entender que tudo isso que aconteceu teve um motivo, um porquê, né? Teve as suas circunstâncias, os seus desenrolares. E a partir dali, a gente vai tentar reconstruir uma relação totalmente nova. Sabe? Você tem que recomeçar o negócio do zero. Você tem que recomeçar um casamento novo. É possível resgatar um é. relacionamento após uma traição? Como é que resgata um casamento? Porque, pô, é uma história... Acho que é uma das histórias mais comuns do Brasil, assim. Sim. A gente tem casos... Na minha família tem casos, na família de... Acho que todo mundo que eu conheço tem algum caso, assim, né? Então, como passar, como transpor essa situação? É possível? Depende do caso? É muito caso a caso? Como é que funciona? Geralmente eu falo o seguinte. É possível quando tem o amor. Quando tem essa terceira pessoa. Quando tem essa terceira pessoa, que é a verdade encarnada mesmo. Quando tem essa terceira pessoa, é possível. Porque entende o seguinte. O ser humano, ele desenvolve um relacionamento em 3 passos. O primeiro passo é o desejo. O segundo passo é o afeto. O terceiro passo é o amor. Do ponto de vista simbólico. O primeiro passo é o desejo. O que modula o desejo? É o nosso imaginário. Lembra que eu falei do imaginário? Por que é que tem homem que gosta de loiro e homem que gosta de moreno? Tem homem que gosta de bunduda, tem homem que gosta mais da peituda, da alta, da baixinha. Por que tem essas diferenças? Porque a gente foi criado formando um imaginário de uma certa forma. Então, assim, sei lá, quando eu era criança, tinha uma moça loira que cuidava de mim, que ela era muito gentil, não sei o quê. E aí eu cresço gostando de loiras. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, o desejo, ele é modulado pelos símbolos. Os símbolos são aquilo que povoa o nosso imaginário. Por que eu falo símbolos? Porque o nosso imaginário ele nunca tem uma imagem completa. Se eu te falar assim, pensa num copo. Você vai pensar num copo. Mas você vai pensar no símbolo de um copo. Você não vai... Tem 1 milhão de copos. Só que a gente vê 3, 4 tipos de copo diferentes. Cada um vai pensar num copo diferente, mas tudo é copo. Mas tudo é copo. Isso é o que a gente chama de símbolo. Né? Isso é o que a gente chama de símbolo. Então, o imaginário ele é 100% povoado pelos símbolos. Entende? Como é que você faz pra povoar o imaginário de alguém? Eu tô levantando uma polêmica que não tem nada a ver com o texto. Mas, assim, mas como é que você faz pra povoar o imaginário de alguém para que aquilo dure gerações? É só você colocar esses símbolos numa narrativa. Aí você cria uma parábola. É por isso que o Cristo ensinava assim, em parábolas. Porque são símbolos colocados dentro de uma narrativa. Aí você fica fixo na cabeça de todo mundo, entendeu? Então assim, o imaginário é guiado pelos símbolos. Quando eu perverto os símbolos, eu perverto o desejo. Você imagina, vou começar uma relação com a minha esposa. Por que é que eu sinto desejo pra ele? Desejo não é necessariamente desejo sexual, desejo de estar perto, viu? Inclusive é o desejo de amizade. Por que é bom estar perto dela? Porque ela tem os símbolos que me agradam. Ela é feminina, né? Ela, sei lá, ela tem a altura que eu acho bacana, ela é bonita e tudo. Por que a gente gosta? Vou falar, é paia falar isso, mas é a verdade. Todo mundo gosta de estar perto de gente bonita. Sim. Isso é um fato, gente. Sabe? Ai, que preconceito. Cara, não é preconceito. Isso é um fato do ser humano. Você entendeu? Parece que é um pouco mais tranquilo. A gente se sente um pouco mais... Por quê? Porque é o nosso imaginário. Você entendeu? É esse desejo. O desejo de estar perto, ele é modulado pelos símbolos. É por isso que as pessoas ficam perto de mim, eu não sabia. Pronto, é por isso que você agrada... Você desce ali, sempre multado por aglomeração. É isso, entendeu? Mas assim, então, o desejo ele é modulado pelos símbolos. Quando eu tava falando lá, né, do homem imaturo e da mulher muito empoderada. Por que é que isso acontece? Por que o desejo se perde ao longo do casamento? Porque a mulher começa a virar muito homem e o homem começa a ficar meio feminino. Entende? Aí o símbolo se inverte. É por isso que o desejo some na relação. Então, assim, o desejo ele é modulado pelos símbolos. No começo da relação, a minha esposa tem todos os símbolos que me agradam. Então, ela é feminina, ela é mulherzinha, ela não sei o quê, ela tem a altura, né? Os seios no lugar, a bunda no doce. lugar. Ela tá tentando me conquistar, então ela é compreensiva, doce, gentil, carinhosa. Tudo aquilo que me agrada. Companheira. Quando é bom, quando o desejo ele se alinha, né? Ela tem aquilo que eu espero dentro do meu imaginário, aqueles símbolos corretos, eu começo a servir ela. E o ato de serviço é que gera esse afeto, que na verdade a gente chama de amor, mas é um amor com A minúsculo. Vamos dizer assim. Mas é, na verdade, vulgarmente falando de afeto. A gente acha que pra amar... primeiro eu amo a pessoa, depois eu começo a servi-la. É o contrário. Assim. Não é assim. Por isso se diz que se constrói o amor. Exatamente. Né? O amor, ele é com base no serviço. Quanto mais eu sirvo alguém, mais eu começo a amar aquela pessoa. Então, no começo do namoro foi assim. Eu mandava bom dia, boa noite, perguntava como é que ela tava, mandava um lanche pra casa dela, saía pra jantar, saía pra comer. Então, eu crio esse amor com A minúsculo, esse afeto. Desejo, afeto. Quando isso transborda, eu falo, caramba, não dá pra gente ficar só mais nisso. Eu estou disposto a morrer por essa mulher. Sim. Aí eu vou com ela diante do sacerdote, diante de um pastor, diante de alguém ali, diante da comunidade, e juro solenemente amar-te e respeitar-te sendo fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte os separe. Isso
a partir dali, gera uma coisa que a gente chama de amor, com A maiúsculo. E quando você quebra isso, né? Ainda falando do lance do perdão, eu queria te perguntar a respeito de trair alguém, né? Como é que, assim, eu devo contar se eu amo de verdade aquela pessoa? Porque, pô, eu entendo que é muito difícil, Sim. né? Sim, sim. Não sei se principalmente pro homem, talvez seja majoritariamente os casos, não sei também. A gente pode trazer isso à mesa. Mas como é que funciona isso? Pô, eu fiz... Eu sei que foi uma burrada, tem aquele papo de, pô, cara, eu não queria ter feito isso, pô, que merda, fiz isso, mas agora a merda já tá feita. Sim. Eu conto, eu não conto. Se eu não contar, ela vai descobrir de qualquer forma, vai dar mais merda ainda. Como é que é? É assim, dentro desse panorama do desejo, afeto e amor, quando você tem o amor mesmo, quando você gera esse amor com A maiúsculo, o desejo e o afeto na traição, eles se perdem. É isso que eu falo quando o casamento acabou, é isso que eu tô falando. Sim. O desejo e afeto, eles foram pro espaço. Então você precisa reconstruir eles. E essa reconstrução do desejo e do afeto, presta atenção, ela não é a dois. A reconstrução do desejo e do afeto, ela é sozinha. É você que vai reconstruir o seu desejo e o seu afeto pela sua esposa. Eu consigo voltar a amar a minha esposa e a desejar a minha esposa? Consigo. Só que isso é um ato meu, não depende necessariamente dela. É isso que a galera não consegue entender. Ah, mas a minha esposa não tem mais. Não tem mais porque você não quer. Essa que é a grande verdade. Porque se ele souber reorientar os símbolos, se ele souber enxergar ela por quem ela é e voltar a servir ela, fatalmente o desejo e o afeto vai voltar a aparecer. Por que eu tô te falando isso? Porque dentro da traição matrimonial, principalmente a traição matrimonial, principalmente ela, eu devo contar ou não? Se ela tem uma grande chance de descobrir, deve contar, obviamente. Você tem que falar antes de qualquer coisa, porque senão a chance de recuperar é mais difícil. Quando a mulher descobre sozinha é pior. Mas quando ela não tem chance de descobrir ou é mais complicado, sei lá, foi uma vez que você saiu, pegou uma amiga, alguma coisa assim. É polêmico, novamente, tudo é polêmico. Olha aqui, esse né? corte, Caramba. temos um corte perfeito agora. Caramba. Mas assim, honestamente falando, não deve contar. Não conte, não conte. Ah, Jorge, mas é injusto com ela. Deixa eu falar uma coisa. Eu trato disso há muitos anos. Você tá falando ela, mas poderia ser mulher também, Sim, mesma coisa. A mulher traiu o marido. Não conta. Não conta. Por quê? Porque todos eles vão dizer a mesmíssima coisa. Isso não ajuda em nada na reconstrução. Em nada, em absolutamente nada. A pior coisa que você pode fazer é contar. Engraçado isso, né? Porque se existe ainda uma disposição à reconstrução, se você contar, você joga tudo pro alto. Se você ainda quer, eu fiz merda, mas eu quero continuar, pô, eu amo essa mulher, sei lá, tem filho às vezes envolvido. Olha que engraçado isso que você falou. Eu amo essa mulher. Tem muita gente que me pergunta isso, quem ama, trai? Trai. Trai sim. Por quê? Porque, igual eu falei, o amor, ele é só a terceira dimensão do homem. Esse amor com a mãe é só a terceira dimensão. Mas a primeira, o desejo e o afeto, você consegue nutrir desejo por várias pessoas ao mesmo tempo. Sim. Você consegue nutrir afeto ou esse amor com A minúsculo por várias pessoas ao mesmo tempo. Ah, um cara que tem 2, 3 amantes, ele tá nutrindo esse amor, entre aspas, por elas. Você entende? Ele se doa de alguma maneira, ele presta serviço pra elas, né? Ele pergunta como é que tá, bom dia, boa noite. Caso do cara que tem, sei lá, viagem, às vezes tem uma família em outro estado. Exato, exatamente. Então, assim, é possível. É possível mesmo orientar isso. Ô, Jorge... diga, você ia falar alguma coisa, pode falar. Então, assim, o perdão, né? Ele, pra ele acontecer, e aí entra uma coisa interessante aqui. A mulher, ela tem que falar pro marido que ela traiu, o marido tem que falar pra esposa que traiu. Não tem que falar. Não tem que falar. Isso aqui é por experiência, eu tô falando mesmo. Esses dias eu fiz até uma enquete no Instagram e coloquei lá. Eu devo ter recebido, assim, nada, uns 150 depoimentos, assim, de mulheres falando, não contem. Não contem. Ou assim, falando pros maridos que traíram, não contem. Porque pra elas depois conseguir superar é muito difícil pra mulher conseguir superar. Ou mesmo pro marido que foi traído conseguir superar. Sabe? É muito melhor se você não contar, as chances daquilo ter um resgate são infinitamente maiores. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que colocar em voga é que o perdão, para haver o movimento do perdão, é necessário uma diferença de hierarquia hierarquia de... Como é que se diz? Eu não consigo pensar no nome aqui. Agora me fugiu o nome na cabeça. Mas assim, você não pode estar no mesmo nível que a pessoa. Tem que ter um certo desnível. Perfeito. Por exemplo, eu não posso perdoar a mim mesmo. Tem muita gente que fala assim, eu não consigo me perdoar. Isso não existe. Auto-perdão não existe. Não existe. Sabe? O perdão, ele é uma virtude, né? E para isso é necessário uma hierarquia, um desnível. Então é necessário que tenha alguém acima, que foi traído, alguém abaixo, né? Que foi o traidor. E aquela pessoa que tá acima deliberadamente, sabe? Escolhe alinhar as duas coisas novamente. Isso é o perdão. Isso é o processo do perdão. Você entendeu? Então tem que ter esse desnível. Por isso que eu não consigo me perdoar. É impossível.
Então, como é que você faz? Ah, Jorge, sei lá, trair minha esposa, ou sei lá, trair meu marido. O que eu faço? Qual que é o seu conselho de especialista nessa área? Honestamente falando, procura Deus. Procura um padre, procura um pastor, procura alguém que te oriente. Um terapeuta. Um terapeuta, procura um psicólogo. Se confessa. Porque esse movimento, é necessário um movimento de confissão. É necessário um movimento de confissão. De olhar pra confessar o si. teu erro. Sim, Exatamente. Porque assim... E de externalizar isso, né? Colocar pra fora. Porque você fica ali, ai, errei, e não sei o quê. Só que se você não Tem que joga falar. pro mundo, né? Tem que falar. Só esse negócio assim, eu só fui lá na igreja e pedi perdão. Não é esse pedir perdão. Você tem que falar com alguém. É colocar do lado de fora. É escutar a tua voz confessando isso. Este movimento gera uma mudança. Ordenação. Uma mudança. Isso ordena o mundo. Ordena a biografia daquela pessoa. Como se ela declarasse, existe um ponto aqui na minha história que foi errado, e este ponto não vai voltar a se repetir, ou não deveria se voltar a se repetir. Aí você não fica neurótico. Você entende? Ou seja, você volta a declarar a verdade pelo que ela é, não pelo que parece. Pronto, você resolve. A ansiedade daquela pessoa, ai meu Deus, eu traí minha esposa, que não sei o que. Eu sempre falo com ele, cara, vai no teu terapeuta, vai no teu padre, vai no teu pastor, vai Tira no... o peso das costas. Chega lá e fala pra ele assim, ó, eu traí, eu fiz errado, eu não queria ter feito isso. Sabe? Beleza, ok. A partir dali você consegue reconstruir. É impressionante o poder, não é porque eu sou professora de português, não, mas eu fico encantada, assim, o poder da palavra. Ah, sim. A palavra tem um poder muito grande. É tão grande que é o evangelho de São João, né? No princípio era o verbo e o verbo se fez carne. Então, tipo assim, esse poder de ordenação que a palavra tem. Muitas vezes a gente acha que se nós mantivermos essa palavra intramente, né? Se ela ficar aqui... ela já está ordenando a minha vida, se eu estiver pensando, mas não é verdade. Colocar a palavra, dizer a palavra, é um movimento de ordem. Exato. E pode ser um movimento de desordem. Pode ser. Então, eu já até busco, puxo para o próximo ponto aqui interessante, apesar de que eu acho interessante a gente voltar nessa questão do perdão, tem um aspecto aqui que eu gostaria também de abordar, que eu gostaria de que você abordasse, na verdade. Se a palavra gera ordem ou a palavra gera caos, se a palavra é tão poderosa, se a palavra tá falando, desce a raba até o chão, pega toda, sair pra trair meu namorado, vou beijar, vou não sei o que, não sei o que. E essa é a referência da maioria das pessoas hoje. O que eu percebo, Jorge, é assim, ó. A gente tá vendo hoje, por exemplo, alguns casais. Nós falávamos aqui antes do podcast. Não sei se você acompanhou o caso da Andressa Urach. Você acompanhou? A Andressa Urach, aquela moça que quase morreu fazendo cirurgia, virou evangélica. Aí ela se casou. Só que ela teve, parece... Eu não sei o que foi, mas parece que ela deu um surto, assim. E aí ela saiu, parece que foi pra um prostíbulo. E o marido foi lá buscar ela lá dentro. E aí eles se reconciliaram e eles estão bem. Sim. Mesmo movimento... Assim, parece que estão, não sei. Mas estou pegando casos famosos recentes. Mas a gente poderia ficar aqui infinitamente falando isso. Sim. Aconteceu isso com o Whindersson Nunes recentemente. Sim. Parece que ele começou a voltar com a moça, com a Luísa Sonza, depois de terem passado por todo aquele caso. E aí é muito engraçado como nós não temos mais essas referências de pessoas que olham pro perdão como um ato de nobreza. Sim. A gente olha pro perdão como um ato de fraqueza. Exato. Então tem muita gente que tá vendo esse movimento do Whindersson Nunes, desse marido que foi lá atrás da Andressa Urach, de tantos outros casos, como movimentos de fraqueza. Sim. Então, me parece... Forte mesmo é desce a raba no chão, beber todas, pegar geral. Isso é muito forte, né? Então, me parece que nós estamos completamente sem referência. Completamente. Eu imagino que quem esteja ouvindo isso aqui até pela primeira vez, até contem no chat. Talvez esteja ouvindo todas essas coisas pela primeira vez, sabe? Sim. Assim, ouvindo todo esse papo de a nobreza do perdão, de não existe amor próprio, de amor é sempre um ato de servidão ao outro, né? Não existe amor sem sacrifício. A gente já escutou tanto o padre nós falando. Não existe amor sem sacrifício. Cola na geladeira. Não existe amor sem sacrifício. Exato. Vai dar trabalho, mas vai ser muito mais recompensador. Exatamente. Por isso que as pessoas têm filho, né? Exato. Dá um trabalho do cão, mas recompensa muito mais. E falta referência hoje, Jorge, mesmo, falta. De homens, mulheres buscando virtudes. Como é que você vê isso hoje, esse caos? É assim, o que acontece? No mundo que a gente vive hoje, pegando aquele gancho que eu tinha falado da desconstrução do Hegel, a dialética do Hegel é assim, pega tudo aquilo que de positivo a gente tem, destrói, cria um caos sobre aquilo e vamos esperar que daquilo nasça algo revelador e reestruturador. É mais ou menos isso. Então, você inverte os valores para ver o que isso gera.
Sabe? É uma tentativa e erro, é um negócio meio bizarro. É mais ou menos isso. Eu acho que é isso, né? Porque ninguém entende mesmo o que ele fala. Mas assim, por que eu tô te falando disso? Porque é isso que a gente tá tentando fazer hoje, né? Se a gente for parar pra pensar, a nossa sociedade tá tentando fazer isso. Ela tá tentando inverter os valores e ver se dá certo, e ver se funciona. Vamos transformar homem em mulher, mulher em homem. Vamos desconstruir até personagens, as princesas da Disney, essas coisas todas. Que agora não pode mais ser princesa. Exato. Agora, sei lá, a fada madrinha Princesa. tem que ser um homem. Essas coisas assim que... Você entende? Então, assim, por que isso é tão grave? Novamente, voltando àquele assunto da neurose. Lembra, todas as patologias psiquiátricas, todas elas têm como fundo a neurose, que é a negativa da verdade. Você olha pra verdade, pra realidade do mundo, pra aquelas coisas que são, e você não consegue declarar que elas são. Você perverte ela. Esse negócio, levantar a raba no chão, não sei o que, essas coisas. Cara, isso não é praticável, ninguém consegue viver disso. Ninguém consegue viver, por exemplo, da pornografia que a gente comentou, ninguém consegue ter sexo todos os dias daquele jeito. Aquilo é impraticável. Ninguém conseguiria todos os dias ter um sexo com a sua esposa, aquele sexo performático que a gente vê em filme pornô. Ninguém conseguiria isso. Isso é irreal, tá fora da realidade. Você entende? Gera a neurose, gera ansiedade, gera depressão, gera estresse, gera tudo isso. E aí, o que é o problema? Diante dessa sociedade desconstruída, dessa sociedade relativizada, a gente não consegue mais argumentar. Isso aqui é o principal. Você falou da questão da linguagem. A linguagem, ela perdeu força porque também ela foi relativizada, né? Haja vista a linguagem neutra, entre essas coisas. Então, assim, até ela foi relativizada e deturpada. Então, a gente não tem mais o poder de palavra. A gente não consegue mais convencer pela argumentação lógica. Por quê? Porque eles destruíram a própria lógica. Você entende? Eu olho pra uma realidade que não faz o menor sentido e falo, não, mas isso é bom. Fala, cara, sei lá, você tá vivendo com 3 mulheres, isso não pode ser bom. Não, mas eu acho bom, eu acho gostoso e elas também acham, então é bom. É a minha verdade. É a minha verdade. Elas concordam com isso, Isso, né? elas concordam, então tá tudo bem. Você fala, caramba, tem alguma coisa de muito errado aqui, você entende? Esta perversão tira da gente a possibilidade de argumentar. O que só sobra é uma última coisa, o testemunho de famílias verdadeiras. Se a gente tivesse testemunhos verdadeiros aí pra gente poder se espelhar sempre, pra que a gente pudesse povoar o nosso imaginário com isso, seria muito mais fácil. Só que a gente não tem. É possível vivenciar o amor ou viver o amor numa relação poligâmica? Ou isso é papinho de não tem jeito. De progressista não atual? Não tem jeito. Por quê, eu falei, Jorge? Por quê? Você Conta consegue pra viver nós. o desejo e você consegue viver o afeto. Porque o desejo, ele é partilhado com várias pessoas ao mesmo tempo. Desejo é a orientação dos símbolos. Eu posso desejar várias mulheres ao mesmo tempo. Sim. É a coisa mais Mas simples do não mundo. necessariamente você vai consumar alguma coisa porque você sabe que aquilo é errado. Exato. Mas eu poderia desejar várias mulheres ao mesmo tempo, ter relação sexual com várias mulheres ao mesmo tempo. E o afeto, eu também consigo gerar o afeto, esse amor com A minúsculo, por várias pessoas ao mesmo tempo? Também consigo, sabe? É aquele caso do poliamor, que é o cara que tem 2, 3, 4 esposas. Ele consegue nutrir este amor, que é um amorzinho, é um amor mais... É afeto, afeto. Sim. Ele consegue nutrir isso por várias pessoas? Consegue, é só ele servir várias pessoas. Eu vou me doar por aquela mulher, um dia eu almoço com um, outro dia eu janto com a outra, outro dia eu saio com a outra pra almoçar. Ele consegue namorar 3, 4 mulheres ao mesmo tempo, ou casar-se com 3, 4... Mas esse amor final, esse último com A maiúsculo, esse último não tem jeito. Porque é aquela simbólica do 3 que eu te falei. Sim. É necessário 3 pessoas e somente 3. Para que isso funcione, para que 3 sejam um só, né? Para que 3 sejam um só, não pode ter uma 4ª, 5ª, 6ª pessoa aqui. Doutor Jorge, mas isso é muito retrógrado. Não tem jeito. É isso. E aí, esse que é o mais engraçado. Do ponto de vista, nada em simbólica é retrógrado. Nada em simbólica é retrógrado. O 3 pra sempre vai ser o símbolo de transcendência. Sim. E o 3 pra sempre vai ser o símbolo de unificação. Em qualquer cultura. Qual que era o símbolo da trindade grega? Né? Era Zeus, Poseidon e Hades. Sabe? Qual que era a tríade qual que era o número de deuses hindus? Era o Brahmani, a Shiva e o Vishnu, né? Então, eram os 3 também. Então, é sempre assim. 3 vai ser sempre... é a Santíssima Trindade, não é a Santíssima Unidade. Então vai ser sempre assim. O 3 é sempre símbolo de transcendência. A humanidade vai continuar sendo humanidade pra sempre, com o 3 sendo símbolo de transcendência. O 4 sendo símbolo de imanência, tudo aquilo que é terreno. Primavera, verão, outono, inverno. Fogo, terra, ar e água. Colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. Por mais que tentem mudar, 2 mais 2 vai continuar sendo 4. Você entendeu? Isso é simbólica. Simbólica é isso. Simbólica vai falar assim, cara, não é aquilo que a gente acha. E a simbólica... É por isso que isso. É por isso que ela é tão... É por isso que a ciência simbólica ela é tão negada nos dias de hoje. Porque ela, basicamente, ela inutiliza o argumento hegeliano. Ela inutiliza o argumento relativizante. Porque ela fala assim, cara...
Não interessa, você pode forçar o que Existe for. uma verdade. 2 mais 2 serão sempre 4. Existe uma verdade absoluta. Você gostando ou não, existe uma verdade absoluta. As coisas são o que são, né? A simbólica vai entregar isso. Então, o que a gente pode falar para as pessoas que estão nos ouvindo hoje, que não tem essas referências da nobreza do perdão, do tanto que o perdão dentro disso e desse desejo de reconstrução e de voltar para o seu lar, de largar a pornografia, tipo, não parece hoje, dado o mundo concupiscente e louco que a gente tem, mas é o caminho, Jorge? É o caminho, é o caminho. Honestamente falando, assim, depois de muitos anos trabalhando com isso e vendo os testemunhos que eu vejo, a reconstrução é sempre a saída. A reconstrução é sempre a saída. Eu vi isso muito, sabe onde? Eu vou te falar onde que eu vi isso. Eu trabalhei por quase 10 anos com UTI. Eu ficava como médico intensivista. Eu era coordenador de UTI, lá em Goiânia. E como coordenador de UTI, eu via gente morrendo... Assim, eu vi gente morrendo quase todos os dias durante quase 10 anos. Quase 10 anos eu via gente morrendo todo santo dia. E essas pessoas que eu via morrendo, eu escutava todo tipo de testemunho ali. E aquelas pessoas que se dispuseram a perdoar, aquelas pessoas se dispuseram a se sacrificar, aquelas pessoas se dispuseram a amar, aquelas pessoas se dispuseram a fazer aquilo que era árduo e não aquilo que era fácil. Aquelas que deixaram, falaram assim, eu vou lutar contra a maré, eu vou contra a opinião pública, eu vou tentar resgatar o meu casamento, eu vou tentar fazer diferente. Essas pessoas, elas tinham um olhar diferente no leito de morte. Um olhar completamente diferente. É aquele olhar assim, o que é felicidade? Felicidade é a sensação serena de estar fazendo exatamente o que você deveria estar fazendo se a morte te encontrar. Isso é felicidade. Assim, essas pessoas no leito de morte, elas olhavam para a morte chegando e falavam, eu estou onde eu deveria estar. A minha família está onde deveria estar. O meu trabalho está onde deveria estar. A minha fé está onde deveria estar. Sabe? Isso é a sensação de felicidade. Essas pessoas tinham um olhar diante da morte completamente diferente, mas ela é uma minoria. Eu perguntava para os meus alunos, eu era professor da faculdade de medicina também, que dava essa disciplina de terapia intensiva, de UTI. Os alunos entravam na UTI e viam aquele tanto de pessoas ali gravíssimas, gente morrendo o tempo todo. E eu perguntava para eles, qual que é o sentimento mais forte aqui dentro da UTI? E eles ficavam olhando, né? A tristeza, a dor, arrependimento. Arrependimento era disparadamente o sentimento mais forte. De não ter feito mais pela família, ou de não ter tentado. Sim. Exatamente. De ter escolhido o concupiscível. De não ter escolhido o difícil, o árduo. Aquilo que ia gerar... Porque é sempre assim. O prazer, ele sempre vai passar. Mas a felicidade, não. O prazer, ele sempre vai passar. Porque é aquele pico e a queda. É o pico e a queda. E quando você não consegue mais ser o pico, você entra em depressão e não tem mais o que ser feito. A felicidade é aquele que ele sobe devagarzinho, sereno, calmo, tranquilo, e vai completando o ser humano. Vai dando substância a ele, a história dele. Vai inundando, vai preenchendo Exato. a pessoa, né? Isso é felicidade. Isso Que é felicidade. sensacional. O movimento de perdão de uma traição gera felicidade. Sempre gera. Não um perdão, assim, deliberado, como eu falei. Aquele perdão... O perdão é só o primeiro passo. O perdão é, beleza, daqui pra trás não... Eu vou aceitar que acabou, mas eu vou aceitar que você pode ser outra pessoa. Esse é o movimento do perdão, lembra? É esse... Sim. É igualar os níveis de novo. A gente tá assim, você me traiu, então eu vou te perdoar. Eu igualei os níveis. Agora a gente precisa se juntar de novo. E reconstruir. Que estão separados. E hoje, doutor Jorge, a gente vive num mundo, né, tecnológico, todo mundo tem acesso às redes sociais, celular, e eu imagino que isso aumenta também a probabilidade das pessoas traírem, porque é muito mais fácil também o acesso, além da pornografia, esses outros recursos. Pô, antigamente, sei lá, pra você sair com uma pessoa de um outro estado, você conhecer a pessoa do outro estado. Agora é só curtir uma foto de 2013. Agora, exato, no Instagram, curtiu 3 fotos, já era. Já deu match. Exato. E aí, o engraçado, assim, eu queria te perguntar a respeito de celular mesmo, dessas relações e tal, porque a gente tava falando de fidelidade, né? Hoje tem aquela coisa de, o meu marido, a minha esposa precisa ter todas as minhas senhas de tudo, porque isso a sensação de confiança, ou de tipo, se eu confio em você, por que não eu vou te dar todas as senhas das minhas redes sociais, de tudo que eu faço, porque senão eu estaria escondendo, não tenho nada a esconder. Mas será mesmo que... Eu quero entender qual que é essa dinâmica, assim. Será que isso é fidelidade? Será que não é? Tem casal que funciona assim? Tem casal que... não, eu não preciso ver porque eu confio. Como é que é? Como é que se dá isso? Isso tem muito
na Tem tua... regra? Tem regra. Tem isso muito nas tuas consultas lá? O pessoal Tem. fala disso? Como é que funciona? Você sabe qual que é o problema? O maior problema do digital, que quando ele foi inventado, a gente não se deu conta que ele iria criar isso. Ele cria uma desumanização. No sentido de que você não vê o outro mais como um ser humano de fato. Eu tenho um paciente que ele era completamente viciado em garotas de programa. Ele gastava metade do salário dele com garota de programa. Casado. Casado, 3 filhos, quase todos os dias. 2, 3, 4, 5 vezes por semana ele saía com garota de programa. Nossa, ele ganhava muito, né? Porque... Ganhava muito. Porque se ele Ganhava muito. Ele trabalhava com o mercado com o mercado digital, mas ele ganhava muito dinheiro. E aí, assim... Só que, assim, tava destruindo com a vida dele, né? Ele me procurou completamente desesperado. Falou, Jorge, eu não sei mais o que fazer, sabe? Eu não quero, eu sei que é errado, eu não queria fazer isso com a minha esposa, eu amo a minha esposa, de verdade. Mas quando eu vejo, eu já tô lá há 2 horas rolando o site de garota de programa. Aí eu clico em uma, marco, e depois eu falo, já tá marcado, eu vou lá, encontro com ela e pronto. E o tratamento que eu propus pra ele foi foi assim, interessante, porque... Mesmo que ele visse ela pessoalmente, toda a relação que ele tinha com ele era uma relação falsa, uma relação virtual. Conversava por mensagem, por WhatsApp. Não tinha uma relação de humanidade, de fato. Então eu falei pra ele, você vai fazer o seguinte, você vai continuar contratando as suas prostitutas aí, do jeitinho que você tá fazendo. Só que a hora que você chegar lá, antes dela começar a arrancar a roupa, faz o seguinte... Tu vai perguntar pra ela se ela é casada, se ela já foi casada, se ela tem filhos, se ela estuda, como é que ela paga as contas dela. Humaniza se ela a trabalha relação. com alguma coisa. Pergunta pra ela como é que tá sendo a vida dela. Resultado, hoje ele ainda contrata prostituta ainda 1, 2 vezes por mês. Mas ele contrata, sai com ela, senta e vai conversar. Eles não fazem absolutamente nada. Inclusive ele perguntou pra mim, ele falou, doutor, é errado, é pecado eu fazer isso? Eu falei assim, olha... Você tá fazendo isso comigo, né? Você tá pagando pra falar comigo também. Eu sou um puto. Você tá me tratando meio como puto. Acho que não é errado, não. Acho que não Você seja só errado. mudou o olhar ali, né? Exato. Mas assim, ele marca com ela só pra, de fato, é uma terapia pra ele. Sabe? Ele não faz absolutamente nada mais. Mas nada, ele nada, percebeu nada. que tava faltando em casa? Ele percebeu. Mas só depois que ele começou a humanizar as coisas. Quando a gente traz esse senso de humanização, muda completamente. Quando você fala assim, cara, presta atenção. Tá vendo esse vídeo pornô que você tá assistindo? Pensa que essa mulher, ela tá fingindo. Pensa que essa mulher que tá ali, cara, ela tem filho. 99% dos orgasmos são fingidos, inclusive. 99,9% é tudo fingido. Cara, as mulheres estão sentindo... Tem um seriado na Netflix, eu acho, se não me engano, que ele chama Hot Girls Wanted. Hot Girls Wanted. Nossa, obrigado. é deprimente. Uma vez eu quase acabei com um casamento por conta disso, né? Eu peguei e falei assistam Hot Girls Wanted pra combater não sei o que. E a esposa pegou lá Hot Girls Wanted do marido assistindo. Ela falou, que não sei o que você falou pro meu marido assistir. Eu falei assim, assiste junto. O negócio tá falando contra a pornografia, não é um favor, não, assiste. É bem chocante aquele documentário. Mas é chocante. Assim, por que é que eu tô falando isso? Porque quando a gente começa a humanizar a coisa, quando você começa a olhar que de fato é um ser humano que tá ali, a coisa muda de figura. O virtual, ele entrega essa falsa imagem de que aquilo não é real. Sabe? Mas no fundo, são seres humanos que estão ali. Então quando você pergunta assim, o meio digital, ele interfere? Interfere. Hoje o celular é o principal responsável pelas traições, é disparadamente o celular. Principal meio. Né? Principal meio, disparadamente é o celular. Então assim, você quer ter um relacionamento consistente? Eu sempre falo isso. Você quer ter um relacionamento consistente de verdade, assim, sem sacanagem. Sem sacanagem. Porque a maioria já sabe que tá errado. Ele já sabe que tá errando, então ele não vai aceitar. A maioria dos maridos que estiver escutando isso aqui e que sabe que tá errado, ele vai falar, isso é besteira. Ele vai tentar arrumar o argumento que for necessário. Mas não existe senha de celular entre marido e mulher. Não pode existir. Cara, você partilha a cama. Você não vai partilhar a senha do teu celular. Não, e isso não significa que um fique bisbilhotando o tempo inteiro. A minha esposa, eu acabei de entregar o meu celular pra ela ali agora. Minha esposa sabe as minhas senhas todas, minhas redes sociais são todas logadas no celular dela e ela não olha absolutamente nada. É isso, eu também com meu marido, mas eu não olho nada. E assim, eu acho que ele não olha porque não precisa. Não faz sentido. Mas se precisar, tá ali, entendeu? Isso. Cara, é seu marido, Você falou sua perfeito. esposa. Esse negócio de bisbilhotar é altamente errado. Altamente errado. Mas o ato de esconder a senha também é mais errado ainda, sabe? Assim, você quer reconstruir o seu casamento? Essa é a primeira coisa que eu falo, né? O casal me procura, geralmente eu faço muita terapia com os dois ao mesmo tempo. Primeira coisa que eu falo assim, olha, é o seguinte, desbloqueia teu celular aí. E geralmente eu falo assim, você vai desbloquear o seu celular, vai lá e apaga tudo que você tem que apagar, porque eu sei que você tem que apagar. Então vai lá e apaga tudo que você tem pra apagar primeiro. Resolve. Vocês estão tentando reconstruir. Nossa, já a primeira consulta já dá uma porrada na cara. Eu já chego... O cara não eu volta já mais. chego O cara com volta o pé não, nos né? peitos. Eu já chego com o pé nos peitos. Rimos muito, ele nunca mais voltou. Então assim, eu já chego no grave Rimos com ele. muito, só pagou a primeira consulta. Só foi a primeira, não voltou mais.
Mas assim, eu sempre falo, olha, dá licença, eu vou deixar você ir pra lá, vai gastar ali meia hora apagando o que você tem que apagar. Eu sei que você tem que apagar. Depois você vai desbloquear o celular, vai entregar na mão da tua esposa e deixar ela mexer o que ela quiser. Cara, este é um ato que é extremamente necessário pra reconstrução. Agora, se você não quer deixar chegar neste ponto da traição, eu só quero... faz Desculpa, antes. eu tenho que te perguntar. Os caras saem mesmo, vão tipo num banheiro Acontece. e apagam as paradas assim? 100% das vezes. Pô, mas aí na cabeça da mulher, como é que ela fala, caramba... Não, mas ela já sabe que tá reconstruindo. né? Se a mulher se dispôs a fazer isso, de estar naquele consultório com o propósito de reconstruir, se é reconstruir é porque pressupõe que destruiu. Já imagina. Exato. É, pressupõe que Exato. destruiu. Isso Exatamente, é impressionante. Assim, E só trazendo até uma coisa que liga essas duas coisas, às vezes a pessoa que tá ouvindo pode falar assim, pô, mas que humilhante. Que coisa mais humilhante, esperar o marido ir ao banheiro pra apagar as coisas. E aí a gente falava disso um pouco antes, né? Eu achei isso muito lindo, assim. Eu falei, eu preciso levar isso pro podcast. Que é qual que é a origem da palavra humilhação e da palavra humildade, que foi até a partir de algo que você falou. Você falou por cima, eu fui lá e falei, nossa, que massa isso, deixa eu entender. E as duas palavras vêm do latim humiliare, que significam rebaixar. Então, tanto humildade como humilhação vem de rebaixar. Só que aí que vem a coisa mais linda. Humilhar é o que a gente chama de radical, mas a raiz da palavra, que é aquela palavra mais primitiva de todas, é aquela que deu origem, é de humus, que significa terra. Terra. Então, se eu pego a palavra humildade nada mais é do que um ato de se rebaixar até chegar à terra, que é de onde podem sair os frutos, né? Exatamente. Então, a fronteira entre humildade e humilhação, entre o perdão da traição, é uma humilhação ou é um ato de humildade? Esperar o marido ir ao banheiro para pagar esse tanto de coisa, é um ato de humilhação ou é um ato de humildade? Qual que é a fronteira dos dois, Jorge? Lembra que eu falei do egoísmo e do amor? É exatamente isso. Quando você faz por egoísmo, é humilhação. Quando você faz olhando pra você, vai ser sempre humilhação. A pessoa sempre vai se sentir humilhada. Mas quando ela tá olhando pro outro, ela tá amando, vai ser sempre humildade. Sempre humildade. Esse ato aí da esposa falar assim, então vai lá pro banheiro agora e apaga as coisas. E ela baixa a cabeça e ele sai. E ela fica ali pensando, o que eu tô fazendo da minha vida? É sempre isso. Ela me pergunta assim, doutor, o que eu tô fazendo da minha vida? E eu sempre pergunto, muito honestamente pra ela, eu falo assim, deixa eu perguntar uma coisa. Você ama esse homem? Amo, mas eu não queria que ele tivesse feito tantos erros. Eu falei, tá bom, mas eu quero que você não olhe pra falha dele, pra queda dele. Eu quero que você olhe pra quem você sabe que é este homem e pra quem ele pode ser. Porque você, mais do que ninguém, consegue olhar pra ele e saber aonde ele pode chegar. Aquele olhar que transcende a carne. E a mulher tem esse papel, né, de levantar o homem, né? Sabe? E eu falei assim, olha pra ele. Você sabe até onde ele pode chegar. Este homem que ele pode ser, você o ama? Ela fala, amo. Honestamente, eu amo. Eu falei, então isso não é humilhação, isso é um ato de amor, isso é humildade. Você está se colocando nesse papel de prontidão para que algo seja reconstruído a partir daqui. Você entende? Então, assim, nunca será humilhação. Né? Se a gente fosse pensar o sacrifício da cruz, então seria uma absurda humilhação. Mas porque era o ato pleno do amor, era um ato de humildade diante da própria humanidade. Olha que doido isso. Você vê que tá aqui até trazendo para essa questão da cruz, né? Você vê que tudo isso que a gente tá falando é muito exigente, mas também é muito tolerante. Muito. É muita exigência de nós conosco e de nós com o mundo de maneira geral. Você quer ordenar as coisas, você quer organizar as coisas, mas também é muito tolerante com os tropeços do outro, né? Ô Lara, sabe a coisa que eu mais escuto na terapia de casal quando tem um ato grave de traição e eles recuperam o casamento e se tornam... E o casamento sempre volta melhor. Isso aqui é um fato. O casamento reconstruído... E, novamente, não é perdoar. É perdoar e tratar aquela relação. Você precisa de alguém que saiba fazer este movimento de reconstrução. Então eu sempre falo, procure um bom terapeuta para que vocês possam reestruturar isso. Não tenta fazer sozinho que vai dar errado. Sabe? Só você Porque você tá dentro do problema e você não enxerga o todo, né? Exatamente. Então, assim, não tenta sozinho que vai dar errado. Mas quando você faz esse processo, o casamento sempre volta melhor. E o mais interessante de tudo é que as minhas pacientes e os meus pacientes, eles sempre me procuram para falar assim, Jorge, sabe o que é o mais engraçado? Eu falei, o quê? Eu não achei que eu fosse capaz. De repente eu vi que eu era totalmente capaz. E quando eu percebi, eu me tornei uma pessoa muito melhor do que eu era. O ato
ato de perdoar e reconstruir faz com que a gente se torne seres humanos muito melhores. Muito melhores. Galera, se você tá gostando desse papo aqui que a gente tá fazendo aqui com o Dr. Jorge, já peço pra você deixar o like, né, Lara? Deixe seu like, compartilhe Porque, pô, com seus isso amigos, se inscreva potencializa. no nosso canal. Isso nos ajuda muito a gente Por trazer favor. sempre pessoas interessantes aqui pra ter esse papo ótimo aí que a gente tá tendo. E eu já queria aproveitar também pra te fazer uma pergunta também, né? Nossa, agora meio... Às vezes eu dar umas coisas assim... Só... Não, mas de toda forma eu tava já pensando em nós nos encaminharmos pro final, se você não se lembrar, e fazer um pinga-fogo com ele também. Tá, claro. Separei uns pinga-fogos aqui. Mas Pinga-fogo. Pinga-fogo é assim, eu jogo a palavra, você me dá Sim, uma sim. palavra de resposta, sabe? Me lembrei. Diga. É porque, como eu não tô anotando aqui, às vezes foge também da mente. Eu queria saber se você sempre imaginou que você ia trabalhar com isso, ia trabalhar com relacionamentos, ia trabalhar logo nessa área da traição, assim, ou se foi uma coisa que foi simplesmente chegando pra você e você foi, sei lá, acostumando ou gostando. Foi sendo ou, chamado, né? ou sendo um especialista mais nesse assunto, porque é uma coisa que aparece. Como é que foi? Não foi por acaso, não. Foi assim, foram 2 movimentos. O primeiro movimento foi um movimento próprio. Um movimento de história que eu vivenciei. Não necessariamente nessa questão da traição, mas um movimento de trair no sentido de querer abandonar o relacionamento. Não de trair e ficar com outra pessoa, mas no sentido de querer abandonar, querer sair do relacionamento. Eu passei por isso. Eu era um homem muito imaturo durante parte do meu casamento. Eu fui um homem muito imaturo. Quando ele fala dos Enzos, é com conhecimento, né? É com conhecimento. Eu sempre falo assim que... Por que eu entendo bem do homem imaturo? Porque eu, de fato, eu vivi esse capítulo na minha vida, né? E o ato que mais me incomodou em todo esse processo foi que enquanto eu era o pior homem que eu poderia ser, em determinada época da minha vida, foi a época que minha esposa foi a melhor mulher que eu jamais poderia esperar. E aquilo era absolutamente constrangedor pra mim. Né? É uma frase que eu sempre uso, né? O amor constrange. O amor verdadeiro, ele sempre constrange. E foi de fato isso que aconteceu comigo, né? Ou seja, eu não quero mais esse casamento, eu quero ir embora de casa, eu não aguento mais isso daqui, eu quero a minha felicidade, eu quero, sabe, viver a minha vida. Isso, eu já tinha toda uma base moral, uma base filosófica, já tinha todo um conhecimento. Mas chega um ponto em que você tá tão assoberbado de coisas assim, você fala, quero sair daqui, sabe? E eu queria isso, eu queria sair dali. E foi engraçado como a minha esposa, durante todo esse período, ela falou, eu não vou desistir, independente do que aconteça, eu não vou desistir, sabe? E até gravei uma aula com ela esses dias pra trás. Eu falei que é como se o ato de amor dela verdadeiro, que é esse amor com A maiúsculo. Não tem como ser um ato desconfigurado da cruz. Tem que ser esse amor maiúsculo, essa terceira pessoa. Ela se configura a este Cristo, entende? Quando ela se configura a esta verdade absoluta, a essa bondade absoluta, a essa beleza absoluta, quando ela se configura a isso, constrange. Constrange no nível que você não consegue explicar. Foi o que aconteceu comigo. Eu olhava pra aquele movimento dela e falava, cara, por que você não desiste? Sim. Sabe por que você não desiste? Não, pior Ela que eu conheço a história, eu tô emocionada de novo. Eu já sei disso. E ela falou, eu não vou desistir, sabe? Eu falo que... a frase que eu usei, né? A minha esposa, ela me obrigou ao amor. Ela literalmente me obrigou ao amor. Sabe? No ato de constranger... Eu também fico emocionado. É muito linda essa lenço, história. por favor. Um lenço, por favor. Olha A só! coisa mais linda do mundo. Ai, tá. Ela literalmente, ela me obrigou a esse amor, sabe? E depois que eu vivenciei tudo isso na carne, eu falei, as pessoas estão fazendo isso errado. As pessoas estão entendendo isso errado, né? As pessoas acham que entendem o que é o amor. As pessoas ainda não entenderam o que é o amor. É algo diferente. A minha vida se tornou outra depois que eu aceitei e entendi esse amor de fato, né? Esse amor que encarnou nela, sabe? Que se transfigurou nela. Quando eu entendi este propósito, eu falei, as pessoas precisam saber disso, né? Hoje eu trabalho com relacionamentos, né? Que eu falo, eu inventei o doc do Cerrado. Ela inventou o doc do Cerrado, sabe? Ela inventou o que eu faço hoje. Claro que depois disso eu fui buscar tudo do ponto de vista científico que provasse esses argumentos que eu vivi. Falei, cara, alguma coisa aconteceu comigo e eu preciso provar que isso existe. Porque como que acontece comigo, eu não entendi aquele movimento. A psicologia moderna não conseguia explicar. Sabe, a psiquiatria moderna não conseguia explicar. Falei, cara, como? Primeiro, como era possível o movimento que ela fazer o que ela fez. Depois, como era possível aquilo gerar aquilo que gerou dentro do meu peito. Falei, isso tem alguma coisa ali que eu não consigo entender. E eu fui atrás disso. E ao ir atrás disso, eu percebi que era a maior dor de todo mundo. Hoje, a gente sente dor por um monte de coisas. Financeiras, políticas, existenciais.
Mas o fundamento mesmo da dor humana hoje, se a gente fosse pegar a maior dor do ser humano, é a dor dentro dos relacionamentos. Essa dor da falta de não saber amar e não ser amado. Esta é a dor mais profunda de todas. Tanto que eu comecei a falar, né, sobre isso no Instagram e cresci muito rapidamente porque as pessoas estão sedentas por isso. As pessoas querem escutar sobre o amor. As pessoas querem ter uma coisa, um fruto que só o amor é capaz de gerar. Uma coisa chamada esperança. Só o amor é capaz de gerar. Dá licença aqui, porque... Não, você falou de verdade. É muito profundo, é muito profundo. Me deu vontade de chorar de novo. Para que a gente é sanguíneo. Sem zoeira, não. Então. Não, eu sei que é sem zoeira, porra. E o pior é que a pessoa que tá assistindo aí do outro lado da tela deve estar assim, o que é isso, gente? É porque vocês não estão aqui, tá? Ao vivo o negócio é diferente. Onde que te acham, Doc do Cerrado, pra escutar mais disso? No Instagram. Qual que é seu Instagram? Instagram, estamos ao vivo. Instagram é @drjorge.rodrigues. drjorge.rodrigues. Pronto, tô aí desde fevereiro aí no mercado. Não, desde fevereiro já tá com não sei quantos mil seguidores. Foi tão rápido, né, Jorge? Foi. É isso que eu falei, né? A dor das pessoas é muito grande. A dor das pessoas, tá né? dando um soco na dor da pessoa. E isso aqui é uma coisa engraçada, só fazer um comentário aqui. Mas a pessoa que é traída, a pessoa que tem um problema... Às vezes não é traição de sexo, outra coisa assim, mas é traída por exemplo, meu marido tem problemas graves com pornografia, meu marido é muito imaturo, meu marido quis sair de casa por problemas financeiros. As pessoas que passam por esses problemas, elas querem escutar que tem solução, mas não tem ninguém falando que é possível solucionar isso. Elas querem escutar, falar assim, Jorge, tá, eu entendi que o marido traía muito ruim e tal, mas é que eu queria reestruturar, eu queria meu casamento de volta, mesmo ele tendo feito o que ele fez, só que não tem ninguém falando, olha, se você se esforçar, tem como trazer ele de volta. Eu tenho um testemunho de uma paciente que esses dias me mandou, eles ficaram 5 anos divorciados. 5 anos. 5 anos divorciados. E depois de 5 anos eles voltaram e vão se casar agora, porque eles eram meio juntados, vão casar de novo, né? Vão se casar de novo. Assim, é possível, é possível. A nossa narrativa, ela precisa desse movimento autêntico do amor, né? Só isso é capaz de dar esperança ao homem. Só isso. Não, tô contigo. Pode falar. Pode falar aí que eu tô de boa já. Ai, achei que o Pinga Fogo agora, só pra gente finalizar, então. Pronto. Então o pessoal te acha no Instagram, não é só no Instagram, mentira, tem YouTube também, Sim, faz a propaganda direito. É verdade. Qual que é o YouTube, Jorge? É Dr. Jorge Rodrigues. Tem curso também? Quais são os cursos, Tem Jorge? curso. Eu tenho um curso sobre temperamentos e relacionamentos, que eu falo sobre as 7 linguagens do amor. Não são 5, são 7. Não, falo sobre chocado. o ponto de vista simbólico lá, São ensino... 7 linguagens do amor, amado. Correlaciono com os 5. temperamentos, ensino tudo lá. Tem um curso que chama o Manual de Sobrevivência do Relacionamento. Que deve ter tudo a ver com isso. Exatamente. Tem 100% que isso que a gente falou aqui hoje. E tem uma imersão que eu vou fazer agora esse final de semana, inclusive. Mas ela vai ser gravada? Ela vai ser gravada. Ela vai ser gravada depois? Uhum. Ai, que ótimo. Até que a morte os separe. Nossa, eu não sabia desse nome. Até que a morte os separe. É uma formação principalmente assim para casamentos que estão desfeitos ou se desfazendo. Ou para terapeutas que querem ajudar outros casais. Eles não sabem. Hoje eu fiz uma enquete rápida assim com os meus seguidores, né? Os psiquiatras, os psicólogos e os terapeutas hoje que tratam casais, eles não sabem como resolver essas questões. Eles não sabem mesmo como resolver essas questões. Então, assim, eles precisam também de formação. Sim, que bom que você tá aí pra dar, né, essa formação. Jorge, vamos lá então. Pra nós nos despedirmos. Tem mais algum recado que você queira passar? Não. Fechou? Não, é que eu amo a minha esposa. Ah, meu coração. Você sabe que eu vou fazer esse mais é um filho nela essa semana. Meu Deus do céu! Não sei se eu queria ter ouvido isso. Mas é tão engraçado isso. A gente tem que fazer um podcast sobre isso um dia. Ai, meu Deus, não paro de falar um pouco. Vou terminar. Calma, vou fazer o Pinga Fogo. Aguenta aí. Mas nós temos que fazer um podcast sobre isso. Sobre o amor com a esposa e o amor com os filhos. Porque a gente acha que os filhos estão acima do marido e da esposa. E não é. Na verdade, a base... Nós temos que fazer um podcast sobre isso. Quem quer um podcast sobre isso? Comenta Alguém quer no chat, isso? comenta no chat. Comenta no chat. Pronto. Isso é verdade. O amor ao marido, ao cônjuge, tem que estar acima do amor aos filhos. Exato. Os filhos são... Red Pill atrás de Red É Pill, Red né? Pill, E falando em Red Pill, a gente tem o nosso programa, que é o Red Pill, né? Que é todo sábado às 20 horas. É um cinecast, onde a gente fala sobre cinema, sobre assuntos relacionados a filmes, a cultura pop e tal. Assistam também no próximo sábado às 20 horas. Yes. Jorge, Diga. sem pensar muito, que vier à sua cabeça. Um livro. Imitação de Cristo. Imitação de Cristo. Falávamos agora há pouco, né? Um filme. 300. 300. 300 tá?
Na plataforma? 300 não. Não? 300 não tá. Coloque. Eu acho 300 aquela primeira parte do filme ali um tratado de simbólica homem e mulher. Né? A mulher é aquela mulher que sabe ser submissa ao marido, mas ela não é frágil. É de frágil, ela não tem nada. Entendeu? Maravilha. Uma esperança. O amor. O amor. Com A maiúsculo ou minúsculo? Com A maiúsculo. Com A maiúsculo. Com A maiúsculo. Uma pessoa. O verbo encarnado. Um lazer. Caramba, um lazer. Fumar um bom charuto. Fumar um bom charuto. Aliás, era pra gente estar fumando um charuto Fumar um aqui bom agora, charuto. nós nos esquecemos, né? Pronto. Isso aí. Uma palavra final pro nosso povo? A esperança. A palavra final, a esperança. A esperança. Porque eu sempre começo as consultas com os meus pacientes falando assim: eu posso oferecer muito pouco, mas uma coisa eu posso te oferecer: esperança. Dá pra resolver. Se as pessoas escutarem isso, 90% dos problemas já começam a ser resolvidos. Sempre dá pra resolver, né? Sempre dá. Sempre dá. A esperança. Jorge, muito obrigado pela tua presença aqui. A gente está muito feliz, né, com esse papo. Eu imagino que os nossos ouvintes aí também gostaram muito, né, de tudo que a gente falou por aqui. Dê um like aí, fala aí se você gostou, o que você achou do episódio. Conta um pouco da tua história aí, se você quiser, né? E procura também o Dr. Jorge lá no Instagram, no YouTube, porque você vai aprender muita coisa lá também. E se você ainda não é membro, olha o que você está deixando de financiar. Você tá gastando dinheiro com esse sanduíche, tá te deixando gordo aí, tá bebendo uma cachaça barata. Podia estar assinando Brasil Paralelo para financiar isso aqui, porque isso aqui custa caro, tá bom? Exato. Beijo pra vocês, até semana que vem. Obrigada, doutor Jorge. Obrigada, Thaís, linda, que tá ali. Um beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau.